Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto e deseja impulsionar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também na sua marca. Aqui na tela tem o nosso QR Code, aponte a sua câmera para entrar em contato conosco ou contratar os nossos serviços. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Jamono, nas redes sociais @leojamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. Eu sou Pamela Mapim em todas as redes sociais, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de seguir a Quali em todas as redes sociais, quali.digital. E como vocês podem ver, já viram em outros episódios também, a gente está num espaço diferente aqui dentro da mostra Elite Design, no espaço projetado pela designer Marília de Carvalho. Todas as redes sociais estão aqui na descrição, QR Code na tela para ti que quiser vir conhecer, assistir a gente gravando um episódio aqui da mostra. De quinta a domingo, das 3 da tarde às 8 da noite, a gente tá aqui. E hoje a gente trouxe mais um convidado para a gente conhecer o cenário de podcaster aqui da nossa região. A gente está muito feliz de estar aqui com ela. Karina Fernando, do Podcast. Gente, é um prazer estar com vocês, Leonardo, Pamela, a toda a equipe, né? Gratidão a toda a equipe da Quali Digital, esse lugar cheio de energia positiva, um aroma maravilhoso. Olha, gente, estou muito bem aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença. A gente que agradece. A gente foi aí garimpando o cenário do podcast aqui, né? E a gente grava no mesmo estúdio. É verdade, Foi fácil de se achar e também de consumir o teu conteúdo. Tu é muito comunicadora. Obrigada. Eu acho que uma excelente comunicadora. Obrigada. E aí gente. eu queria saber como é que foi teu caminho até chegar na comunicação. Bom, quando eu era criança, eu vou começar lá, sabe? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, sabe aquela coisa? Bom, desde pequena, meu pai olhou para mim, né? Eu aprendi a falar e caminhar muito cedo, assim, tipo com 9 meses. Eu era uma criancinha muito prodígio, diz a minha mãe e meu pai, né? É o que eles dizem. E aí eu fui estudar cedo, assim, todo mundo, por que não espera mais um pouco? A recém fez 6 anos e tal. Tá, fui pro colégio lá. E o meu pai sempre me colocava para fazer cursos, sabe, e teatro, e patinação. E aí eu sempre tive uma coisa muito próxima com aquela coisa da redação. Eu tive uma dificuldade, a nossa família teve uma dificuldade financeira quando eu era criança. E o meu pai disse assim, olha, a nossa televisão estragou. E eu disse, pai, compra outra. Nós não tínhamos televisão colorida, né, a cores. E ele disse, agora então nós vamos comprar outra. E eu disse, então dessa vez agora tu compra uma a cores. Eu pedi. E ele, não, tu vai ter que fazer uma escolha. Ou nós compramos uma televisão a cores, ou eu pago a tua escola. Então, entre isso e a TV, eu prefiro a escola, porque isso vai ser o teu futuro. Aí, naquele ano, nunca vou me esquecer, teve um concurso de redação da escola, que quem fizesse a melhor redação ganharia um videogame. E eu fiz a redação e ganhei o videogame. E aí eu jogava aquele videogame, eu acho que era aquele da Tara, não sei como é que era o nome na época, na TV, mas eu não via a cor de nada, eu não sabia nem como era o cabelo do Pica-Pau, para vocês entenderem. Mas eu entendo que tudo isso foi primordial, foi muito importante para a nossa cultura, ele sempre incentivou. Por exemplo, meu pai, se eu dissesse, a gente falava feijão, papai. Não é feijão e não é papai, é feijão, papai. E aí depois fui fazer vários cursos, fui me aprimorando, até que um dia eu fiz um teste, eu nunca vou me esquecer. E naquele teste tinha que ir para São Paulo, eu fui aprovada, dentro de outros vários adolescentes ali. E aí eu não quis ir. Chegou no dia, meu pai ficou indignado comigo por causa da minha mãe, por causa da família. Eu acabei não indo, eu dei uma cortada ali no meu destino. O teste era de quê? O teste era para um comercial e eu fui aprovada. E aí seria feito... tinha alguma coisa relacionada a 0 Hora RBS, porque meu pai trabalhava lá. Mas não foi isso que não foi por isso, viu, gente? Não teve panelinha ali, não. Panela, não teve panela, eu fui aprovada mesmo. Eu me lembro assim, ela é muito, né? Fala bem e tal, essa criança, uma adolescente. Mas aí eu acabei não indo, acabei indo para outros lados, outras coisas que aconteceram na minha vida. Também, como eu sou espiritualista, acabei me dedicando muito à espiritualidade. Mas aí, gente, através da própria espiritualidade, eu fazia muitos vídeos, eu jogo tarô também. Ou jogando tarô, ou falando, porque eu gosto muito de falar e desmistificar na espiritualidade, porque existe muito charlatanismo, falando a realidade do lado espiritual. E eu via que as pessoas gostavam muito daquilo.
E aí um dia eu comecei a pensar assim, quem sabe, né? Eu sou jornalista, quem sabe eu vou para esse lado de novo. Aquilo começou a vir, mas nada ainda convicto. E aí um dia eu estou ali fazendo uma live falando sobre coisas da vida e depressão e tal, e resiliência. E a diretora da TV Urbana me chamou para falar sobre isso no programa, jogar tarô. Tá, aí fui para esse programa. Aí lá nesse programa eu debatia junto com os apresentadores, todo mundo, mas tu é muito inteligente. Aí eu contei a minha história, que eu era comunicadora e tal. Mas tu tem que ter o teu próprio programa aqui na TV Urbana. Tá, vamos fazer um projeto? Vamos. E aí entrou no ar o programa Revelações, que ficou no ar por 3 anos. Como meu avô era cantor e meu pai gosta muito de música, inclusive ele com 80 anos faz curso de teclado e tal. E eu sempre gostei de chamar muitas pessoas da música. E como eu conheço muitas celebridades através da espiritualidade mesmo, que faziam terapia espiritual comigo, essas pessoas acabavam se aproximando ali, indo no meu programa também, ou vice-versa. Aí eu recebi a Tati Portela, Sandro Coelho, o Farid, né, que não é da música, mas ia no meu programa. Fiquei muito amiga do Felipe Vieira, muitas pessoas da mídia participando conosco. E o programa foi crescendo. Aí chegou um momento que eu tive um probleminha familiar, tive que dar uma pausa no programa. Aí fiquei me dedicando mais um pouco à espiritualidade, tive um pouco de estafa, algumas coisas de doença de família mesmo. Aí todo mundo me cobrando, tá, mas e aí, quando é que tu volta? Quando é que vai acontecer de novo? Até hoje a TV Urbana me liga. Aí o meu marido, Sidney Costa, que é diretor, que trabalhou, né, que entende aí desse babado, né, Rafael Cardoso? Posso interagir com o Rafael Cardoso? Lá no meu pod, eu interajo com ele lá no podcast. Pode interagir com o teu marido também, que a câmera vai lá. Tá nele. Bom. Tem a cena o meu marido, ele é muito dinâmico para essas coisas, assim, ele tá sempre pesquisando o que é melhor e tal e tal. Aí ele disse assim, Karina, já pensou em botar um podcast? Tem tudo a ver contigo, é uma coisa que o pessoal tem consumido bastante. Vamos embora. Aí meu marido foi ali, já ligou, no outro dia ele já tinha conseguido o estúdio, ele fez tudo para mim, já estava tudo pronto. Agora é contigo correr atrás dos convidados. E assim tá o podcast fluindo aí. Pelas semanas da vida. Quanto tempo... Enxergou uma estrela, né? Uhum. Meu marido tem esse dom, assim, Inclusive, ele é um ótimo comentarista de futebol e nós temos um programa de rádio, numa rádio comunitária, que é lá na Lomba do Pinheiro, que é uma rádio FM, né? Da qual está passando por uma grande transformação agora. E eu quero agradecer, porque eu tenho certeza que os meus colegas lá, o Diarã Silva, todo mundo me acompanhando. Meu pai, né, com 80 anos, fala de futebol lá. É uma coisa que ele sempre teve sonho, porque ele trabalhou em RBS, mas tudo assim, sabe, lá na redação, por trás das câmeras. Então, eu estou podendo realizar esse sonho do meu pai. Meu marido está podendo mostrar o enorme talento que ele tem no mundo do futebol. E a gente fala de notícias, fala de tarô, é um programa que passa a tarde da segunda-feira e as pessoas ligando, interagindo, é muito legal. E tu leva a espiritualidade também para dentro do podcast? No podcast, não. Não, só no momento assim, ó. Por exemplo, eu levei Rogério Forcolém, tá? Só durante as conversas. Se a pessoa é uma pessoa espiritualizada, eu vou te dizer por quê. Quando eu levo as pessoas para o meu podcast, o lema do podcast, o lema dele se chama Cá Entre Nós. É para saber mesmo coisas profundas da vida da pessoa. Tipo assim, Forcolém, cá entre nós, como é que tu chegou no mundo da comunicação? Como é que tu... Fala a verdade aqui que tu também é espiritualista, esse tipo de coisa. Aí, se a pessoa entra nesse assunto, eu me solto nessa parte. Mas o foco lá no podcast é a vida das pessoas. Não era para ser o meu, gente, estava no mudo, viu? Não era para ser o meu, mas foi. E a gente vai entrando, né, na vida das pessoas, contando as suas histórias. E uma coisa que eu sempre acho primordial, por exemplo, tu és engenheiro, mas quando tu senta lá, eu não quero que tu já chegue falando da tua empresa. Eu quero saber como é que tu chegou, que nem vocês estão fazendo aqui comigo. Eu acho isso muito importante. Tu senta lá na mesa do meu podcast, tu é a estrela. Então, eu levo vários temas, pessoas que fazem mentoria pós-divórcio, pessoas que trabalham com direito penal, aí depois um político, sabe? Eu levo pessoas de vários campos, porque é um podcast muito voltado para o empreendedorismo e também para o empoderamento, seja feminino ou masculino, que eu acho isso muito importante. Pessoas. Empoderamento de gente, exatamente. E agora focando no podcast, como é que tu contou lá, como é que veio, como é que nasceu, quanto tempo ele tem, né? E o que tu pensa, assim, pro projeto?
porque a gente tem bastante dificuldade, como a gente fala assim, ó, a gente falou ontem com o Viegas. Um beijão pra ele. E aí, foi o que eu falei pra ele, é um cenário novo, né? A gente não tem tantas referências, a gente tem as maiores referências em São Paulo, que nem ele falou. Eu viajei pra São Paulo pra saber como é que funcionava. Exatamente. A gente não teve com quem aprender, a gente tá fazendo. Tem o Podpah, né? Tem vários. Isso, e o mercado também tá se moldando pro cenário podcast. Exatamente. Então, eu queria saber se tu tem algo assim, não, isso aqui pra mim funcionou e deu certo, então eu estou indo pra esse lado porque eu vi que assim funciona melhor, né? Dicas de podcast pra dar pra gente, porque a gente também veio aqui pra aprender com quem faz podcast. Legal. Bacana, gente. Assim, ó, eu penso que saiu melhor do que a encomenda a coisa. Você sabe que assim, eu nem esperava. Às vezes eu entro num lugar, eu vi o teu podcast. Um dia eu entrei numa loja e eu tava correndo atrás de coisas, assim, de parceiros, né? A gente tá sempre, porque por mais que tu ame aquilo que tu faz, aquilo precisa viver, né? Tu tem que pagar o teu estúdio, tu tem que pagar a tua equipe, né? É um empreendimento que gera, né, até trabalho. Eu não vou dizer a palavra emprego, mas gera trabalho para outras pessoas. E eu acho que funcionou bastante nesse sentido também. Vou dizer para vocês uma coisa que eu nunca fui muito conectada, mas com o lado da política. Vários políticos foram até lá, comandante Nádia, Pablo Melo, o comissário Zotes. E aí eu comecei a entender que lá no Podpah também é um lugar, não para a gente levantar bandeira, e vou falar bem português aqui, bem brasileiro, aliás, puxar o saco de ninguém, de nenhum político ou de algum partido. Mas o Podpah também é um espaço, porque naquele momento eu estou ali indagando o que tu vai fazer de melhor para nossa cidade, o que vai acontecer, porque eu tenho essa bandeira, né, até espiritualmente, de querer o melhor. Então essa parte é uma parte que eu pretendo levar mais à frente, levar muito mais pessoas desse lado, pessoas que também não eram dessa veia política, estão entrando, mas que têm uma vontade de fazer Porto Alegre crescer, ou seja, o estado, a cidade, ou o município. Uma pessoa que vai participar comigo é a Claudinha Araújo, que é uma pessoa que sempre trabalhou, né? Hoje era vereadora aqui de Porto Alegre, e ela sempre trabalhou com caridade. E eu conheço a Claudinha desde a época de um estúdio que eu trabalhei na TV Urbana. E assim, tu sabe que aquela pessoa é verdade, que ela não está indo ali como uma pessoa que eu admiro muito, é o Zotes. Ele não é um político que ele senta ali para pegar o salário. O cara ele teve que viajar, agora esses dias ele falou lá no Podpah, porque ele estava com estafa de tanto ali, Operação Ferro Velho, não sei o quê. Então, acho que as pessoas, eu acredito muito nessa coisa da missão. A pessoa tem que ter uma missão em tudo que ela faz. E o Podpah também está aí para agregar nessa questão da missão. Sim, o Viegas falou ontem, né, na questão de ser intencional, né? Sim. A pessoa, quando ela tem... A gente falou no episódio com ele de ter o propósito, né? Então, é pegar justamente essa essência da pessoa, né? Dentro das suas entrevistas. Que é... Espremer ao máximo para que aquele propósito da pessoa reflita em outras pessoas que estão lá assistindo. Exatamente, para quem está do outro lado entendendo, não, mas o que está acontecendo na minha cidade? Eu quero entender. Por exemplo, eu levei a Larissa Bruck, que ela fala de uma experiência da própria vida dela, que ela é essa mentora de mulheres, que eu falei anteriormente a vocês, e ela fala como viver pós-divórcio. Existe vida pós-divórcio para quando não é a pessoa que escolhe, né? Aquele luto. E isso foi muito legal, porque a mulherada estava ali, estava se encaixando com a história dela, se identificando. Isso é muito bacana. Eu gosto disso. Eu tava hoje ela fez aniversário, não fez? A Larissa? Ontem. Quem tocou foi o Bruno, meu primo. Que legal, tu conhece a Lari. A banda dele... Não, ela tava repostando, eles repostaram ela. Olha, pra te aí ver. Eu fui ver quem era a aniversariante. Coincidências da vida, que legal. E eu conheci a Lari através de um grupo que eu tenho, Bill Woman, que é da Melissa Oliveira, que ela é dona das academias, da rede de academias Alfit, que é nosso apoiador lá, ela é uma grande amiga, e ela tem esse grupo, e a gente engrandece nesse grupo uma palavra nova, que é a sororidade. O que é a sororidade? É uma mulher empurrando a outra para frente, não ter inveja, uma mulher fazendo a outra crescer. Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana. E como é que foi para ti conseguir os apoiadores? A gente, né, como ela falou, a gente não trabalha isso tanto aqui dentro, porque a nossa ideia inicial foi trazer nossos clientes. E aí foram surgindo amigos, pessoas, a gente foi trazendo. Sim. E daí veio a oportunidade de estar aqui, daí a gente pensou, por que não aproveitar esse espaço, né? Que está exaltando os podcasts para a gente trazer os podcasters da região. Mas a gente também teve essa, né? A gente precisava de apoiadores para estar aqui. Sim, e foi nosso primeiro contato com ir buscar esses apoiadores, né? Nossos primeiros apoiadores são nossos clientes, as pessoas que já confiam no nosso trabalho. E eu quero saber se
ter também esse relacionamento dentro da comunicação, já ter um bom relacionamento com as pessoas. Com certeza, isso ajuda, me ajudou bastante. Mas eu costumo dizer que tem os apoiadores que são colo, o apoiador colo, que é aquele, né, que entra com o valor, porque tu vai precisar do valor. E tem o apoiador que tu abraça, né? Não que os outros não te abracem, mas é o apoiador do abraço, que é aquela troca, a parceria, por exemplo. A moça que coloca o meu mega, ela é minha apoiadora. Aí ela me cede o mega, eu coloco lá. Mas assim, ó, alguns foram mais fáceis, só que tiveram alguns que eu senti que a Karina, tinha que ir até lá. Por exemplo, meu querido amigo Jefferson Furstenau, daqui a Sun Motors. Eu pensei, gente, eu não vou mandar ninguém falar com o Jefferson. Eu vou lá, Jefferson, tá, vem aqui, Karina. Convidei para uma entrevista, eu disse, olha só, Jefferson, tu vai lá, tu vê o que tu sente, se tu vais gostar, e depois a gente conversa. O Jefferson foi super legal, ele gostou do meu podcast. Eu me propus a colocar lá na tela uma ONG que ele ajuda, porque eu sou muito engajada com essa coisa de ajudar ONG. Não foi, o Jefferson sabe disso, foi de coração. Eu disse, olha só, Jefferson, independente do teu não ou do teu sim, a ONG vai continuar aqui até o último dia da minha vida, ou do podcast, ou seja o que for. E aí depois eu voltei até o Jefferson, e ele disse, eu gostei, quero ficar contigo, não tenho muito para te dar, serve esse valor. Eu disse, olha, Jefferson, quem está começando não pode ter o nariz para cima. Serve, eu vou botar o teu nome lá na tela, e depois a gente faz um contrato de um tempo, e depois tu vê se tu continua comigo. Tá fluindo, tá dando aí certo. Alguns o meu marido, né, negociou, então... É assim que flui. Ele tem que vir aqui contar pra gente. Quer vir aqui, mano? O homem pode vir mesmo? Pode, deve. Fica à vontade. Tem que montar aqui o cenário ali pra ele. Sabe que nós temos amigos, eu até quero indicar pra vocês, porque vocês falaram que estão precisando aí de bastante indicações para conhecer outros podcasters, né? O Dave e a Vanessa, que eles têm Nós Dois Pod, eles são um casal. Sim. E tem um podcast lá em Canoas, e é muito legal o podcast deles. Já tô indicando aqui ao vivo, viu, Dave e Vanessa? Porque a gente quer isso. Ontem o Vegas veio, já fez indicações. Aí vocês vêm e vão fazendo indicações, a gente vai reunindo. Quem sabe no final do ano a gente não faz um encontro do... Vamos, eu acho isso muito bacana, todo mundo debatendo, tudo muito legal. Porque é essa troca que vai fazer o cenário crescer e ser reconhecido, né? As pessoas, eu não tenho 1 milhão de seguidores mais como o Flow. Mas são eles que fazem o cenário ser reconhecido pra gente seguir esse caminho. E um dia o Flow não teve 1 milhão de seguidores, ele começou, sempre digo que qualquer castelo, né, amor, começou do primeiro tijolo. Primeiro vamos dar boas-vindas aqui, apresenta aqui o nosso... Esse aqui é o meu marido e produtor, diretor Sidney Costa, diretor da Rádio Comunitária da Lomba do Pinheiro, diretor do podcast. Seja muito bem-vindo, Sidney. Muito obrigado. Fica à vontade aqui. Diretor da minha vida. Fica à vontade para contar histórias aqui e compartilhar com nós. Bom, pegando um gancho do que vocês estavam falando, eu estava acompanhando ali, como que surgiu o podcast, né? Eu acompanhava a Karina já nos programas de televisões, né? No programa dela, no Revelação, na RDC, enfim, dentro da Band, dentro das emissoras de televisão. Então, eu fui notando que a TV, com o passar do tempo, ela está perdendo um espaço. Ela está perdendo mídia. Ela está perdendo mídia devido ao quê? O que todos nós estamos aqui? Consumindo. A internet o tempo todo. Muitas vezes nós ficamos sem olhar a televisão em casa, mas nós estamos olhando um celular. Então, por que estão migrando cada vez mais para podcast? Porque ali é o nosso tempo, a gente abre, a gente pode acompanhar, nós podemos escutar, nós estamos vivendo isso. Tá dirigindo, tá escutando. E eu notei que aqui no Rio Grande do Sul não tá tão forte assim para conseguir localizar um bom podcaster. Tem, óbvio que tem, mas são poucos. Então, aquela pessoa que se dedicar, que estudar, que for atrás, é um mercado amplo, é um mercado aberto. Então, eu vi que a Karina tinha essa batida, né, de apresentar, com gancho diferente de entrevistar também. Eu pensei, é o momento agora. Vamos lá, vamos botar um podcast. É que ele me acha divertido. Eu trabalhei com o Roberto Pintaúdi, ele dizia que eu sou muito irreverente. Então ali eu vi que ela tinha um braço para isso. Então vamos lá, vamos colocar. Até 2. E aí nasceu, eu fui atrás, aí que entra a parte dos investidores, dos apoiadores. Aí eu fui atrás, vai nascer assim, eu topo. Ai, Karina, eu topo. Já tinha gente ali antes de nascer, porque o homem saiu correndo. Antes de nascer, já estavam... O homem me deu um susto, ele disse,
E vai começar daqui uma semana. Vai daqui uma semana. Como assim, meu Deus? O que eu faço? Então eu fui lá, logo, vamos montar, vamos aonde, vamos atrás. Aí depois achou que o logo não era bom, aperfeiçoaram o logo. Então, assim, começa e uma vai, coisa é começar, né? Bota o produto na rua, vai testar e aí depois tu vai melhorando, vai crescendo, vai buscando novas... Vai se aperfeiçoando. E eu acho que São Paulo, claro, é o foco. Lá de todos os... De tudo. Mas aqui também tem bons. Né? Que tem... Principalmente tem bons convidados. Perfeito. É verdade, tem muita Perfeito. gente. A gente procura sempre conversar com pessoas e nossos convidados são empreendedores. É verdade. Né? E o empreendedor pequeno, ele tem muita história boa para contar. Porque ele tá vivendo aquilo da empresa dele, da construção da marca. Então, ele tem muita experiência para compartilhar. E a gente, às vezes, sempre fica buscando referências. E muitos grandes empreendedores são. Exatamente. Umas histórias bem emergentes, assim, de vida, de superação, né? De pessoas que às vezes estavam perdidas, não sabiam o que fazer. Olha, o Viegas mesmo, ele tem uma história muito fantástica, que ele conta da mãe dele, da vida dele, que isso surgiu assim, sabe? Foi um start, então é muito bacana. Isso mesmo, é muito fácil. E grandes nomes também que são daqui, e que muitas vezes a gente desconhece, né? Por exemplo, a Ali Clem veio aqui, também tá aqui na Mostra. A Su vai vir aqui também. Ela é arquiteta, eu não sabia. Verdade, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Muitos nomes. A Cristina Ranzolin, que está sendo homenageada aqui no ambiente. Eu vi na telinha ali, quando eu cheguei, eu fiz uns stories para marcar vocês depois. Vários grandes nomes que trabalharam no Brasil inteiro e que estão aqui, são talentos daqui, que a gente precisa valorizar e também olhar. Eu estava fazendo uma comparação como o cinema brasileiro, né? Todo mundo desvaloriza, por muito tempo desvalorizou o cinema brasileiro, que tudo de fora era melhor. A mesma coisa assim, as coisas nascem em algum lugar, né? O podcast nasceu nas grandes capitais do Brasil, mas ao mesmo tempo vai se disseminando conforme a gente vai fazendo grandes projetos aqui. Mas sempre tem um gatilho que muda. Vou entrar no gancho do cinema brasileiro. Mudou no Carandiru e no Cidade de Deus. E na comédia. Na comédia. Mas principalmente o Carandiru e Cidade de Deus, ali foi o gatilho que mudou, né? Grandes diretores. Então a gente precisa de pessoas aqui. Nós tivemos um diretor premiado agora no último Festival de Cinema de Gramado, né? Um brasileiro, um gaúcho. Sim. Ele era gaúcho, né? Me apagou o nome dele agora, tu acredita? Mas ele é nosso. O importante é que o homem é nosso. Isso, é nosso. Até da equipe do Henrique? Tá. Isso. Um primo meu, ele faz parte do que foi premiado. Sabe que uma coisa que eu nunca levei lá no pod, que eu vou levar, que já tá agendado agora para esse próximo mês, o cantor Jean Beruig, até mandar um beijo para ele, um excelente cantor. No Revelações sempre tinha um cantor, sempre tinha um músico. E o Jean é o primeiro músico que eu tô levando lá. E eu tava falando anteriormente para vocês, eu gosto muito dessa coisa da música. Então eu tô também agora com... Esse é um dos novos projetos. Levar bastante, assim, o pessoal da música. Já convidei Marcelo Cachoeira, já se prontificou aí a filha dele, a Marcele. Uma menina que tem crescido muito aqui no estado, que é a Mariana Lavins, que eu acho que eu vou começar, viu, gente? Um spoiler aqui do uma nova fase. Assim como tem bons entrevistados, né? Lá em São Paulo aqui também tem boas bandas, né? A gente tava comentando ali, a banda do meu primo. E Qual é o nome da banda do teu primo? É o 4P. 4P, muito 4P legal. Isso, a gente tava tentando umas gurias que... samba. Mulheres que tocam pagode também para levar lá e contar a história, bacana, né? É bacana. Tu comentou ali da questão do empoderamento, né? Trabalhar muito o empoderamento. E é isso que acho que, assim, nós como que estamos desse lado do microfone entrevistando, né? É isso que a gente quer. Que os nossos entrevistados cresçam a partir do que a gente está levando para eles, né? Exatamente. E eu acho que o podcast ele tem uma missão também de quebrar esses paradigmas, como tu falaste, como o Sidney falou. As pessoas achavam que o nosso cinema não era bom. E a gente vai quebrando assim, com a informação, mostrando os talentos, e isso compõe tudo. Perfeito. Fica com uma caixa em volta da coisa que nós vamos ali desmembrando aquela caixinha e a pessoa acaba crescendo aos olhos do outro, né? Mas, Karina, e lá qual é a diferença de trabalhar num podcast, fazer a operação no podcast e de uma TV? Total, gente. Total, né, Rafael? Primeiro que o Rafael Cardoso é muito tranquilo, porque assim, a única coisa mais chatinha é o diretor, porque ele fica ali... E a gente não tem ali o retorno, o ponto, né? O retorno. Lá na TV a gente chama de retorno. Só que na TV é assim, vai comercial.
não sei o quê. Aí, de repente, um te diz ali, o convidado depois do comercial atrasou. Porque o comercial agora vai demorar um pouquinho, porque faz o convidado falar menos. E no podcast, não. No podcast é uma coisa menos engessada. Apesar que eu não gosto de entrevistas engessadas, mas o podcast é um bate-papo, né, Sidney Costa? O convidado, ele se sente mais à vontade. Até quero fazer uma revelação aqui, cá entre nós. Meu Deus! É a primeira vez que eu participo de um podcast e tô à frente das câmeras, porque... Nem do meu ele participou ainda. Porque assim, a rádio eu falo, flui. Na rádio ele tem o programa dele de futebol. Ligou a câmera, eu travo, eu paro, eu congelo, eu começo a gaguejar. Ele é o homem de trás das câmeras. Eu fico assim, sabe? Não, mas isso tem um toque muito grande da designer desse espaço que pensou exatamente nisso, que era pra ser um lugar pra gente não parecer que a gente tá no podcast. Parece que eu tô na sala, conversando, batendo um papo. Então, assim... Mas tu tá perfeito. Só que por nós aqui, o povo gaúcho ser um povo mais conservador, um povo mais fechado, né? Crítico, né, gente? E crítico, nós nos cobramos muito. Será que eu vou ficar legal? Será que vai ficar bacana? Tu não viu que o homem ficou vermelho quando tu chamou? Não tem. Eu posso? Será que eu vou? Eu acho que lá no centro é diferente daqui, porque, tipo, vem pra cá, levanta, já vem, senta, conversa. Sim. Eles não estão aí. Mas eles porque isso nasceu nos programas de auditório. Né? Isso nasceu muito lá naquela coisa do Silvio. O Silvio ia lá, com quem que ele interagiu o tempo todo? O auditório. Então as pessoas lá não têm muito medo, eles dão a cara a tapa, né? O paulista é mais solto, o carioca. Quando teve a primeira apresentação da Karina na TV Urbana, que ela foi convidada, ela foi participar do programa de TV. Aí eu disse, Karina, como assim tu vai participar do programa de TV, Karina? Vamos comigo. Aí, quando eu vi, eu tô fora lá na TV, olhando, começou o programa e tal, e eu tô acompanhando, assim. Quando eu olhei a Karina, passaram a palavra pra Karina, a Karina pegou o microfone e começou a falar. Bem bacana, no meio, não travou, não gaguejou, já olhou diretamente. Ele achava que eu era pessoa só da escrita. Já começou a fazer, aconteceu. Eu disse, mas o que é isso? Aquela ali é minha mulher. Eu não acredito que aquela ali é minha mulher. Tu não sabe que a Carininha fazia comercial? A Carininha do... Meu pai tem um fazer meio. Sim, porque a gente conta as histórias, as pessoas não acreditam. Meu pai é só a Carininha, viu? Aí ela começou a falar da cartomancia e tal, aí eu, lá dentro do suíte, lá eu já fui lá pra dentro da TV, o negócio tá acontecendo, tá fluindo. Ela tá conseguindo colocar. Aí quando eu vi o outro lá, tá subindo a audiência, tá conseguindo buscar audiência. Tá estourando. Vai. Eu, tá estourando, a guria é boa e tal. Aí eu disse, não acredito, é tu mesmo que tava ali? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Aí eu vi, se soltou, o negócio se solta, então... E quem foi o primeiro convidado do podcast? Porque foi de uma semana para outra do podcast. Foi os irmãos, foram, né? Porque são os irmãos Queiroz. São grandes amigos meus que eles trabalham com palestras de autoestima. Inclusive um deles, o Mário, está lançando um livro muito legal agora, não posso dar spoiler aqui. E eles já tinham me falado que tinham vontade de fazer uma gravação. E como eu participava, né, do programa do Milton Cardoso na Band, algumas vezes eu ia para jogar tarô com o Milton ou para debater como comunicadora, que ele tinha um programa ali só de meninas, que inclusive depois, antes da pandemia tinha, né, nós fazíamos muitas vezes, mas depois da pandemia deu uma diminuída. E eu encontrei os meninos lá no dia que o Milton me chamou, que não era o programa das meninas, era meninas e meninos. E eu disse para eles, tô montando um podcast em breve, tá? E aí na outra semana eu já, vocês é que vão. Perfeito. E foi acontecendo, um atrás do outro. Foi acontecendo, agendamento, aí já chamei o meu biomédico. Doutor Daniel, o senhor fala muito bem, ele tem uma história de vida maravilhosa, né, doutor Daniel Dias Machado. Um homem que um dia ele era um vendedor de uma loja de Iguatemi, uma família super pobre, assim, ele que diz classe C. E ele olhou para a mãe dele e disse, mãe, eu me acho tão inteligente, não vou ficar por aqui. Eu acho que eu tenho que ir para os Estados Unidos. E ele foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar num banco, né? Aí conheceu um senhor que pagou a faculdade para ele, de repente ele ficou ele estava vendendo, gerindo a vida do cara. Ele estava vendendo, ele era um vendedor de uma loja de roupa. Aí chegou um empresário, foi na loja empresário que foi para São Paulo, enfim, e acabou vindo para Porto Alegre. E aí ele atendeu ali e vendeu tipo uns 10 ternos para ele. Aí ele estava experimentando o provador junto com esse senhor. Aí ele falou pro senhor,
o senhor perguntou pra ele, e tu trabalha aqui na loja de roupa e tal, não pensa em ser alguma coisa na vida futuramente? Aí ele olhou pro senhor, né, dentro da loja de roupa e falou assim, eu pretendo, sim, claro. Não que o vendedor não seja alguma coisa na vida, claro, viu, gente? Ele quis dizer crescer. Mas crescer, fazer faculdade, enfim, novos horizontes, né? Você vendedor, a gente precisa de você, porque claro, você que mostra. Não é porque é CLT que não tenha. Enfim, aí ele falou assim: não, eu pretendo ser que nem você. Mas não sabe da minha história, não sabe quem eu sou. Aí já quero. Aí ele ficou pensando: pô, se tu tá vestido assim, eu já quero. Esse cara chamou atenção e tal. Voltou lá, fez uma proposta pra ele, eu te levo pra São Paulo, não quer ir pra Milão? Vamos pra Milão, vamos pra Itália, vamos pros Estados Unidos. E a mãe dele disse, eu sinto que tu tem que ir. E foi e deu certo. Ele foi, estudou lá, sentou depois logo em seguida com Silvio Berlusconi, o presidente do Milan, teve na Itália. O homem conheceu até o Grace lá, o vovô Grace, aquele que já partiu. Hélio Grace. Resumindo que hoje ele é Dr. Daniel Dias Machado, cirurgião orofacial, né? Não tô brincando aqui, doutor. É um milionário. Ficou bilionário, tá tudo bem. Aí, tipo assim, ó, na simplicidade, uma pessoa desafio super da oportunidade, né? Tem pessoas que sabem aproveitar as oportunidades que aparecem. Humildade não é bolsa, é coração. É uma pessoa assim, ó, se ele tiver que sentar ali na calçada e conversar com você, ele vai sentar, ele te trata com todo carinho. E ele tratou meu pai muito bem essa semana. Meu pai teve um espasmo, ficou com a boca torta. E ele fez um tratamento lá, ele desentortou toda a musculatura do rosto do meu pai. Quero agradecer ao Dr. Daniel. Salvar a autoestima das pessoas é muito importante. Às vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente não sabe aproveitar, né? Verdade. Tem uns que conseguem aproveitar. Se a ocasião faz o ladrão, a ocasião também pode fazer o vencedor, né? Isso. Exatamente. Anota, Léo. Anota aí. Anota. Porque a gente sempre olha por uma ótica, né? A gente sempre olha por uma ótica, né? Olhar por várias. E aí a gente faz essa aí, ela muda o jogo quando tu fala, né, que ela faz o vencedor. É verdade. E a história do vencedor, ela é um ponto de inflexão que tu escolhe, né? Escolheu não ir para São Paulo. Qual que seria a história, né, que se tu fosse para São Paulo? Olha só, o ladrão é burro, porque o ladrão ele vai conseguir uma vez, depois ele vai ser preso. E o vencedor, ele cada vez mais vai subir, né? Então, por que o vencedor não fazer, a ocasião não fazer o vencedor, né? E voltando, entrando nessa parte dos apoiadores... Agora ele adorou, viu? Falar e vai ler. Muito. Te prepara para dividir o microfone com o homem. O que os apoiadores, eles buscam? Eles buscam isso aqui. Eles querem um papo que chame atenção, descontraído, que é o diferente. Nós saímos da parte engessada, estamos entrando num pouco de descontração. Então, é o que o investidor, é o que o apoiador, ele quer isso. Ele quer como lá no centro do país, ele quer algo diferente, ele quer a batida diferente. O Nicolas, o meu filho disse assim pra mim, mãe, sabia que eu jogo meus jogos aqui, né, no videogame dele, no PC Gamer, ouvindo o podcast, ele gosta muito de ouvir um que o Renato Cariani participa bastante. E não sei se vocês viram, tá muito em alta agora levar esse pessoal aí, né, do mundo do esporte, do fisiculturismo. Inclusive nós levamos, né, o professor Manuel para falar de jiu-jitsu e vai participar um menino que se chama, fica a dica aí para vocês, né, já que tu disseste que é bem aberta, o Lorenzo Burigo, que é um menino de 12 anos que já é campeão de Muay Thai, de jiu-jitsu, ele vai participar do podcast. E isso é muito legal. Porque são pessoas que não estão ligadas, reais, que não estão ligadas à televisão, que acabam participando, tendo um momento de estar participando do podcast, colocando para fora o que pensa. E isso é o que faz ser diferente. E é isso que o investidor quer. É verdade. O investidor, ele quer autenticidade hoje em dia, né? As marcas, elas têm se humanizado cada vez mais. Né? E como melhor humanizar? É levar pessoas reais, com conversas reais, que vão contar histórias reais. Né? E a cada história que tu conta, o teu produto, em algum momento, ele vai se conectar. Independente da marca. Com certeza. E quanto mais tu sair da caixa, melhor. Melhor. Às vezes, numa conversa que tu acha que tava conversando sobre jiu-jitsu, em algum momento ele vai surgir uma oportunidade de tu fazer alguma inserção de algum patrocinador, porque as histórias se confundem com as marcas, né? Exatamente. E as marcas, elas
em algum momento elas vão aparecer e vão ter Nós alguma... falamos agora aqui do Dr. Daniel, do Jefferson, e eu até conversei muito com o Jefferson lá, porque vocês lembram que antigamente tinha um grande preconceito com os carros, né, chineses, eles chamavam de como é que eles chamam? Xing Ling, né? E o Jefferson, junto com a Kia, trouxe aqui para Porto Alegre muito fortemente essa coisa de entender a qualidade que a Kia tem. Depois a Kia se tornou apoiadora da Pampa, e hoje a gente percebe que são carros maravilhosos. Não é que eu tô fazendo aqui merchan, viu, gente? Não, eu faço merchan. O pai teve por muitos anos a Besta, né? A Besta, a Besta era sensacional. Escolar por muitos anos dirigiu. Eu queria ter uma Besta. O meu sonho era ter um carro que nem a Besta. Qual é um carro que eu tinha sonho em ter uma vez que eu gostava, que eu disse que eu podia levar toda a família, os cachorros? É o Fiat aquele. Tá, que tu acha horroroso. Doblô. O Doblô. Eu acho o Doblô maravilhoso, porque é um carro assim, ó. Tu pode levar sobrinho, cachorro, sabe? Família, quem tem família grande. Ele, ai, que carro, mas não é por bonito. É pela praticidade. A praticidade que traz. A Doblô era a primeira geladeirinha. Mas eu achava legal. Eu achava bonitinho. 7 lugares. Ele não gosta. Queria comprar também. Agora tem a espinha. Agora tem a espinha. Tem a espinha também. Então é isso, né? Contar histórias, conectar marcas. O podcast faz muito bem isso, né? E quando tu tem alguém que é comunicadora, né? Levar isso aí pros investidores é mais tranquilo. É verdade. Tranquilo. É claro, tem que ter a explicação do porquê, tem que ter... Todo podcast ela tem que ter um foco, um objetivo, né? Que é... o teu é trabalhar o empoderamento das pessoas. Exatamente. E como é que as pessoas saem lá do podcast? Eu percebo que elas ficam muito felizes, principalmente depois que elas veem os cortes ali. Eu sinto que as pessoas se sentem, eu não vou dizer a palavra importantes, mas de certa forma sim. Mas elas sentem que o negócio delas está sendo reconhecido. E ser reconhecido, ser valorizado, é muito mais do que aquilo que tu ganha, né? Do que sabe, cifrão. É valor mesmo, valor real, valor agregado, que nem dizia o Roberto Pintaúdi. Tu te sentir importante naquilo que tu faz. Porque não é só uma questão, eu tenho ego. É tu saber que tu lutou tanto por algo e um dia alguém deu valor e reconheceu. Isso faz parte da essência humana, né? A gente precisa disso. É levantar a autoestima das pessoas. Isso ajuda em tudo. E o Roberto Pintaúdi foi, digamos assim, a pessoa que Deus o tenha. Foi a pessoa que assinou a Karina tá pronta para apresentar, seja o que for, seja um programa de televisão. Sabe por quê? Porque ele falava para ela. Uma conta da rádio. Ele fez a frase Gangue, a loja que te entende. Foi ele que criou. Então ele era um grande publicitário. Um excelente publicitário. Ele conheceu até o Washington Oliveto, para vocês entenderem. Então, nós estávamos participando... Gaúcho. Não, daqui. Mas conta como é que ele me conheceu. Eu estava fazendo uma live de tarô. Ele mandou uma pergunta. Aí eu falei um negócio que ele ficou apavorado com o que eu respondi, porque eu nem o conhecia. Ele me chamou no WhatsApp e disse assim, eu quero trabalhar contigo. Porque eu percebi. Tu tem algum curso disso? Sim, eu sou jornalista e sou... Eu percebi na hora, eu tenho visão, eu sou publicitário, eu quero que tu faça um programa comigo. Ele vai se chamar Marketing ou Cartomancia. E nós fizemos. Mais de um ano na Rádio W News, era um sucesso. Levamos Roberto Filomena, o Tia Barbaridade, né? Que é o grupo Tia Barbaridade, são meus primos. Aí eu falei com meu primo é o dono do Tia Barbaridade. Traz pra cá, foi Enzo Munari. E ele, mas eu não gosto dessas músicas. Não, mas a gente tem que botar coisas diversas aqui. Aí fomos levando todo mundo, o pessoal do intelecto, era muito legal. E olha a visão dele. Naquela época, não era que nem hoje em dia, que é podcast. Ele pegou, fez uma live. Rádio web. Uma rádio web, foi uma das primeiras, ou a primeira aqui no... Isso era que ano? 2016, 17. 17. Faz muito. E aí ele colocou já com a visão de dar resultado e conseguiu. Não, e aí ele fez uma coisa muito genial que tu até esqueceste. Ele chamou um ateu, Marino Boeira, para trabalhar conosco, para ele ficar uma espiritualidade, para ele ficar tentando, a gente se alfinetando o tempo todo, só que ele dizia, Marino, mais um dia tu perdeste. Tudo que tu fala, a Karina te arrebenta. Aí eu chegava lá embaixo, o Marino Boeira, Karina, tu pode ver qual é o joelho que eu tô com problema. Mas é o direito. É ateu? Mas, Marino, mas eu quero ir lá no teu... Não, eu sou ateu lá em cima. Aqui eu acredito em ti. E deixa eu contar uma coisa que vocês vão ficar espantados. E ele sabe que é verdade. Eu tenho clientes que são ateus. Sério mesmo. Eles chegam lá e dizem assim,
Isso aí tu sabe ver porque o teu cérebro é muito desenvolvido. Eu tenho clientes que são evangélicos, muitos clientes evangélicos, porque eles entendem que eu estou trabalhando ali a espiritualidade e não somente a religião. Eu já atendi uma freira, porque eu trabalhei também com o comunicador Mauro Sérgio, que foi muito tempo da Rádio Farroupilha. E ele disse, a irmã tal, eu não posso dizer quem é, tá, gente, pela ética. A irmã tal quer jogar contigo. E ela foi lá, falei um problema, ela constatou um problema médico. Ela adorou e ficou minha cliente. Olha que bonito isso. As pessoas se unindo, né? Isso é muito bacana. E ela é uma excelente espiritualista. Só pra rasgar a seda da esposa. Eu não quero partir. Eu sou cartomante do Chicão Tofani, viu? Quero mandar um beijo pra ele. A gente conversou aqui com o pessoal que tu viria. O pessoal, opa, peraí. Já pode abrir as cartas. Tem que fazer um dia de tarô, que aí a gente abre as cartas. Mas, assim, é tão impressionante isso. Que, tipo... Ai, que bonitinho, só quando tu tá junto com ela... Porque tem um seriado, não é nem seriado, é um filme... Quando ela me convida, porque eu também sou de religião. É o Invocação do Mal mesmo, viu, gente? É a Lorraine e o esposo. Tá, e o esposo. É. Aí as pessoas procuram, eu quero fazer uma limpeza na minha casa. É que a gente faz a mesma coisa que eles. A gente vai nas casas pra ver onde é que tá a coisinha uma coisa diferente aqui. O meu apelido lá em casa é Lorraine. E eu não gosto de, quando ela fala, tem que ir na casa lá, tem que limpar a casa, tem que fazer limpeza na casa. Tá, vamos lá fazer limpeza na casa, mas eu quero ficar lá embaixo. Não é faxina de sujeira, viu? É limpeza espiritual. Pós-obra também fazem, não? Mas olha o detalhe, tá? Aí... Mas tivesse que fazer a faxina, a gente também fazia. Já às teve caso que eu tive que fazer a faxina. Às vezes é bom depois de uma obra dar uma limpada nos ares. Né? É verdade. Antes, depois. Aqui vai ter um testemunho ocular, Vivi. Aí eu tô com ela na casa, assim, nós entramos. Não, aí mas deixa eu só explicar pra ele, que ele não tem o dom da clarividência. E eu sou clarividente. Ela consegue ver, eu não consigo ver. É que nem ela, Lorena e o Ed mesmo. Ele tá ali na parte mais cultural da espiritualidade. Ele não tem tanto assim, entendeu? Ele é mais dentro ali da religião que ele frequenta. Quando eu cheguei naquela casa, até Zona Nobre de Porto Alegre, muito bonita, mas uma casa antiga. Muito antiga. Cheguei na casa, assim, olhei as paredes mofadas. Entrei, dei uma olhada assim, aquela casa velha. Muitas fotos os móveis, que já partiram. Cruz nas paredes, bem antigo, negócio antigo. E aí ela bem assim, o negócio aqui tá meio complicado, tá? Eu tô sentindo uma energia. Aí ela subiu. Pegou a escada e subiu. Não subam atrás de mim, que eu tenho preparo espiritual. E a dona da casa é subindo atrás de mim. Aí, e eu fiquei lá embaixo. Né? Aí eu tô lá embaixo e tal, tô junto com a mãe dela, a vovó, conversando, só que eu já tô quase igual o Chaves, tremendo ali, quase congelando. Aí a senhora subiu e quando ela tava atrás de mim, eu vi onde estava o problema. E ela se encostou ao lado do problema, e o problema entrou no corpo dela. Só que ela chamou e disse, vem aqui. E aí ela mudou de voz e começou a dizer um monte de coisas pra mim, e eu peguei a minha maletinha e comecei a ir. Só que não é o teu lugar, sai daqui. E ele foi na beira da escada e achou que ela ia descer igual o filme do Exorcista, de cabeça para baixo, daquele jeito. Eu pensei, eu vou chamar a polícia, eu vou sair daqui, eu vou chamar a polícia. Aí o que aconteceu? Tu não vai acreditar. Chegou uma entidade dele. A entidade que ele trabalha no centro espírita, que nunca quase chega. Aí a entidade olhou pra mim, eu vim aqui pra te defender, porque ele ia infartar. Quando eu olhei pro pescoço, todos os escapulários que eu levei pra deixar de guia protetora, ele botou, porque ele disse, olha aqui, tira isso aqui de mim. Ele botou porque ele tava com medo. Não sei como é a crença de vocês, mas é um troço muito real. E aí eu tirei, e a entidade subiu comigo, não teve medo nenhum, me ajudou pra te ver a diferença. Só que o fato que me chamou mais atenção, porque eu não consegui ver. Quando eu subi lá em cima, e ela falou, tá aqui, tá lá naquele canto e tal, e eu cheguei, verão, 40 graus. Eu respirava. Não, isso era outra casa. Eu disse pra ele, tem um homem velho dentro dessa porta. E ele disse, tu tá de palhaçada. E eu, então, vem aqui comigo. 40 graus, quando eu abri a porta. Sabe o filme do Tinha zinco no telhado. Ele tremia, ele viu o aí eu respirava assim, E eu disse pra moça, é por isso a fumaça, é por isso aqui que tu chora, que tu sofre, que tu vai, o psiquiatra diz que tu não tem depressão. Esse homem, e o homem dizia pra mim assim, eu não vou sair daqui. Porque esse lugar é meu.
E eu estou aqui desde antes disso. Ah, tu não vai sair daqui? Então agora tu vai ver. Peguei a minha maleta, botei ele nas minhas costas e ele viu tudo. Ele viu o frio se dissipando e voltou a ficar calor naquele Não, lugar. aí deu quase Vai igual ficar todo Chaves. mundo com medo disso aqui. Isso aqui Aí já tá diz, virando um filme de terror. Tô descendo, vou lá pra baixo. Será que ainda vão consumir o podcast? Ou Já isso vai contou isso estourar? aí? vai Familiares ser que Você já tava ali, contou isso aí viram? lá no podcast? Ah, no podcast? Não. Essas histórias não. Essa é a primeira Olha aí, vez. exclusivo! Essa é exclusiva. Temos exclusivo aqui. Primeira Ele é minha vez. testemunha. Primeira vez da fumaça subindo ali, dela falando. Só que numa assim, língua ó, diferente. no começo, ele não acreditava. Ele só acreditava em entidades de luz que se recebem no centro espírita. Ele não acreditava. Como ele é clarividente, ele nunca tinha visto essas quiumbas demoníacos. E depois que ele começou a ir comigo, ele começou a entender que Em um elas são apartamento reais. na Santana, fazendo limpeza, limpando o chão ali, colocando o anil, passando o melzinho, campainha, limpando. pim, pum, A campainha, pim, pum, de 1 em 1 minuto. Pim, pum. Aí a dona da casa, aí eu tava na cobertura. A dona da casa desceu assim, Não falou, tem ninguém. falou, que estranho, a senhora já olhou lá quem tá tocando a campainha? Tá tocando de 1 em 1 minuto. Aí ela branca me olhando. Não, já fui lá, não tem ninguém. Aí ela disse, vem cá, me chamou lá embaixo. Agora é o pior de tudo. Aí ela bem assim, Ou tu sai correndo ou tu fica aqui tá agora. vendo aquela caixa ali? Me caguei todo. Aí ela pegou, abriu a caixa. A campainha desconectada. Os fios da campainha estão desligados. Quando ela falou quase igual chave de novo. Aí eu pensei. Aí eu, lógico, eu me mantive calmo, né? Eu não- Não, eu me mantive. Quando eu vi que tava desligado, assim, fiquei calmo. Aí eu não quis parecer que eu tava nervoso. A senhora pode ficar tranquila, a sua casa está limpinha. Tchau, eu vou terminar obrigado. aqui, vou encerrar. Eu disse, espero que venha comigo, deixa esse cara lá embaixo, lá, porque, pô, tocando É campainha que assim, sozinho. ó, deixa eu contar uma coisa pra Só vocês. deixa eu que vou ter que me limpar lá em casa. A aqui. minha espiritualidade vem de uma ancestralidade, só pra vocês entenderem. A minha avó, ela veio do Oriente, né? A família da minha avó veio do navio. Então ela era uma cigana, de verdade, eu já tenho esses dons dela. E o bisavô do meu pai, ele era um curandeiro. E eu sou assim desde criança. Assim, desse jeito, viu, gente? Eu vi mãe Iemanjá no mar, a Nossa Senhora dos Navegantes, quando eu tinha 4 anos. E eu não sabia que era Iemanjá. Eu só disse pro meu pai que eu tava com muito medo de entrar no mar, que a moça grande tava fazendo assim pra mim, ó. Oxi. E o meu pai queria me dar uma chinelada, porque ele não ia poder tomar banho de mar e nós fomos embora da praia. Aí, com 11 anos, a minha mãe conta isso, dona Ivani, se estiver assistindo. Eu cheguei no aniversário de uma prima e uma outra prima chegou. E ela era uma pessoa que não tinha vaidade, assim, não pintava as unhas, não usava maquiagem. Ela pegou um pastel, assim, ó, na minha frente, que nem tu tá aí, e comeu. E eu vi o velório dela. E eu disse, mãe, olha aqui, tô toda arrepiada. A tua prima vai morrer. Minha mãe, cala a boca. Mas se rindo, me levou lá para um banheiro. 5 meses depois, ela anunciou à família um câncer terminal e em menos de 10 meses ela partiu. E o meu pai foi ao velório dela e disse que ela estava toda maquiada e com as unhas pintadas de vermelho, como eu falei. Aí hoje nós estamos em churrasco, festa de família, e a mãe lembra, todo mundo lembra. Ah, a Karina veio. Lembra aquele dia? Aí todo mundo já começa a ficar nosso- apavorado. Não olha pra mim. Eu senti agora que tu pensou, não tá vendo nada de mim. E detalhe, Nossa, isso daí é Eu vou fazer um programa daqui. imagina pra mim que eu trabalho com o quê? Eu sou CLT também. Agora vem o pior. Agora vem o pior. Eu Não, sou tu não CLT é CLT. Tá, Tu é sim. CLT de um lugar, mas é o proprietário do outro. Isso, e também contar as duas partes. eu tenho 2 lados. Eu tenho o meu fixo ali que eu gosto, que eu amo isso que eu faço, eu amo. Isso é amor. Tá? É que o pai dele é proprietário de uma funerária em Porto Alegre. Ele é tanatopraxista e trabalha em uma outra funerária Eu em Porto trabalho em Alegre. outra funerária, então eu lido ali com as pessoas que já partiram, enfim. Então, essa parte de ver o Ele sobrenatural, é tanatólogo. eu não vi, mas eu senti, foi sempre com a Karina fazendo as limpezas Resumindo, espirituais. eu comigo senti. ele viu, na funerária Na não. funerária, não. Na funerária já foi. Não. E eu vou dizer para vocês, Viu como é que tá a hospitais... batida? A gente já saiu do podcast, a gente já foi pra Né? funerária, Na verdade, espiritualidade. um hospital é muito pior energeticamente. Agora eu do que um podia ter um cemitério. patrocínio numa funerária que eu já ia anunciar. Eu tenho reunida. Anuncia eu, né? Ela tem. Eu acho que eu vou te levar Aí, lá Léo, pra falar trata- de funerária. trata Agora reunido ele pra me nós, deu uma né? ideia. Eu vou te Tem levar os- no podcast. Deus, quantos corpinhos que a gente quer. Ai, meu Deus do céu. Várias curiosidades. Esse é um assunto que dá muito. Não, tu viu? Esse assunto subiu. Ele Aham. subiu mais escada, gente. Que dá muito pano, porque as pessoas têm curiosidade de saber, né? De funerária? Aquele de funerária, de espiritualidade, crime, de espiritualidade, espiritualidade. funerária. Tudo que envolve essa parte das Não, pessoas têm muita e isso curiosidade. que ele faz, ser tanatopraxista, é uma coisa, é uma arte muito fantástica, porque assim, ó, ele pega uma pessoa, né, que já faleceu e tem ali uns líquidos que ele tem que assinar, né, um curso que ele fez, praticamente uma faculdade, e ele coloca aqueles líquidos ali e a pessoa parece que está viva novamente, né? E tem a parte da reconstituição facial, que se tiver 70% do rosto, né, por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido num acidente, tá, de moto, digamos assim, Deus me perdoe.
eu quero que o caixão do meu filho fique aberto. Aí ele vai olhar, ele vai analisar, ele vai reconstituir aquele rosto. Ele vai colocar um olho de vidro, isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa que acaba ajudando até no momento da dor. Então, eu acho isso muito Eu ia dar uma sensacional. exclusiva pro podcast, mas eu vou dar uma exclusiva agora pra vocês. Eu vou dar uma exclusiva pra vocês. Aqui é mais. Eu ia dar exclusiva lá pra ela. Só que aí eu... Quando eu ela não, escutar ela ele não, da direção ela do não, podcast, eu ia dar pra ela no momento certo. Pode lá, dar, essa tamo entrevista. junto, a gente tem que ganhar os Aí eu ia colegas. falar A gente pra manda ela. o corte, a gente manda o corte. O Chicão Tofani, um grande abraço pro Chicão Tofani. Ele também quer que eu fale um pouco de funerária lá, explicando como é que começou a trajetória. Sim, porque é muito Bom, curioso. com 16 anos. Foi meu primeiro cliente famoso, Chicão Tofani. E aí o Cláudio Andrade me apelidou de cartomante das celebridades, porque eu comecei a jogar para muitas pessoas conhecidas. E com 16 anos, eu era office boy da funerária do pai. Aí o pai disse assim, hoje tu vai pegar o teu primeiro óbito. Hoje tu vai fazer a tua primeira remoção. Com 16 anos, eu só passava longe, não queria ver. Aí eu disse assim, pô, pai, hoje... Não, Ele tá com medo, mas essa história tu vai entender Não, que... porque... Nessa história tu vai entender que funerária também é humor. Não, porque o outro tá viajando, o outro tá não sei aonde, o outro tá... Então é tu é meu filho, não tem problema, pode ir lá e tal, vai lá, vai com ele. É hospital de clínicas, nunca vou esquecer. Tá, peguei e fui com o Aldrin. Aldrin, pelo amor de Deus. Como é que é tocar num óbito, num corpo? Eu nunca toquei, não sei, eu só passo ali, eu faço serviço de office boy, pai. Relaxa, tu vai ficar tranquilo, eu vou te auxiliar, eu vou estar do teu lado ali pra te fazer a remoção e tal, tá. E eu ia ali dentro da caminhonete. A caminhonete era uma D20 na época. Paramos no subsolo do Clínicas, lá embaixo, do lado do morgue. Nós encostamos, aí entra pela lateral assim, aí tem a sala de... que é o morgue? O morgue é onde fica a pessoa falecida, o necrotério. É o necrotério. Tá. Aí não tem um acesso, tem uma sala, que é onde ficam os familiares, né? Hoje não tem mais, naquela época tinha. Então eles ficavam todos reunidos ali. Nós entramos por fora e aí eu cheguei ali, olhei e tava o senhor enrolado no lençol branco, até hoje eles ficam assim. Aí eu olhei assim, eu com 16 anos, pô, imagina 16 anos, uma criança. Aí eu olhei pro Aldrin, Aldrin, ele tá enrolado aí, o lençol, vamos tirar o lençol e tal, e vamos fazer aqui, vamos tirar o lençol e vamos vestir. Naquela época até vestia hoje tem laboratório, feita anatopraxia. Melhorou muito o sistema funerário, mas naquela época já era um pouco mais precário. Pois bem, aí eu olhei o corpo assim, toquei no corpo, gelado. Aí eu... Normal. Cara, eu pra ele tocando no corpo, tá gelado. Aí ele, tu quer que tivesse quente, Sidney? A pessoa faleceu, vamos lá, a gente tem que sair. A família tá aqui fora na sala, vamos lá e tal. Aí eu peguei assim, como é que eu faço? Aí ele, não, tu vai puxar a mão, assim, puxa a mão, Vai botar o e casaco? estica, que nós vamos colocar a camisa, e assim... Depois a calça, cueca e tal. Aí eu tô com ele, mas apavorado, tô branco já também, quase igual o Chaves, já pirando, desde novinho, né? Aí eu já tô quase assim, igual o Chaves e tal. Aí, quando eu fui pegar a mão do titio, aí é falta de informação, aí que dá os problemas. Quando eu fui pegar a mão dele, como tá rígido e o nervo tá rígido, olha o que fez, pega a minha mão aqui. Puxa como se fosse puxar pra me vestir. Assim, ó o nervo dele fez. E aí, é tu que veio de Ó, cá, tu vai puxar, ó, o nervo da pessoa falecida fez isso aqui. Deu um... Aquela famosa pegada do Fez jiu-jitsu. assim, o corpo, Vai me dar o espasmo, acabou puxando. Quando deu o espasmo e puxou, ele olhou pra mim e só fez assim, ó, não. Aí eu já tava branco, já bateu o pavor, o desespero, olhei pro titio assim, olhei pra porta, mas eu só mirei a porta, eu não vi outra coisa. E os familiares estavam tudo ali. Saí correndo, chutei a porta, abri a porta. Ele tá Pelo vivo. amor de Deus, tá vivo, meu pai me mandou vir. Que um disse assim, o papai, e o outro chama incubação. Aí um saiu gritando lá naquele baixo do Clínicas, meu Deus, chama incubação. Traz o desfibrilador. E já entrou todo mundo E isso não é história de pescador. Não, Eu vi o Rodrigo aí já contar, o entrou pai dele todo mundo confirma. correndo, Esse tal de Aldrin confirma Já também. entrou a galera correndo ali. Meu Deus, o papai tá vivo, olha só, que não sei o quê. E eu na frente da Conta pra eles o que D20. falaram. E eu na frente da D20, assim, meu Deus do céu, meu Aí o Deus. Aldrin falou, calma, você Logo não se comigo. preocupe. Esse é um filho do proprietário, que ele tem um probleminha mental, mas já tá tudo não, certo. não. Tô levando Não, pra... não. Essa foi a parte que eu caí de pelado dentro do mostruário. Mas Não, esse dia ele não. não. Se ele for contar todas as histórias... Nós vamos ficar aqui até amanhã. Aí eu fui pra frente da caminhonete, tô na frente da caminhonete, né? Meu Deus, ele tá vivo. Aí ele chegou assim, ó, eu vou te dar o dinheiro do táxi, pega o táxi e vai vaza. vai pra funerária, não vai pra lá. Aí
Cheguei na funerária, o pai perguntou ali o que que houve, o que que tu tá aqui, por que que tu não vem? Bah, pai, o corpo tava vivo, mas como vivo, rapaz? Aí chegou o Aldrinho logo atrás, depois lá e tal. Aí, Aldrinho, o que que tu falou pra família? Meu pai perguntou pra ele, né? Eu fui obrigado a... Eu tive que falar alguma coisa, não ia deixar também. Então, Bom, eu falei que no 7º andar saiu alguém da ala psiquiátrica, olhou aqui o corpo, foi isso que eu tô... se assustou aqui, já saiu gritando que tá vivo. Eu nem sei quem é esse rapaz, eu não sei quem é. Então foi a forma de ele contorcer ali, Contornar a coisa. Contornar a coisa ali. Mas enfim. depois aí tu pegou e te tornou um grande agente funerário. Isso que importa. Isso é E essa pessoa tá mesmo, contando essa história no churrasco da família até Não, hoje. não, tem cada história. Cara, que loucura. É uma loucura total. Eu imagino pra família, mano. Que Agora eu vou ter que levar no podcast. podcast e contar todas as histórias. Agora aqui. tem que contar a da vitrine que eu fiquei... Não, mas a curiosa. mais engraçada é uma que o avô dele estava sentado na frente da funerária e chegou uma família. E o avô dele, assim, naquela época a pessoa... É que essa época era igual o Pé na Cova, sabe? meio Pé na Cova, Rio de ignorante. Janeiro. Rio de O Janeiro. famoso papo de fundo. Não. Deixa que eu vou contar essa. É que, pra quem tá olhando, tem que entender como é que tá o sistema Não, hoje e mas como é que isso era, a pessoa né? sabe. E aí, naquela época, a pessoa já era mais ignorante, não tinha tanto conhecimento. Aí ele tá ali jogando um pife na porta com o pessoal, bem estilo Pé na Cova mesmo. O familiar chegou, moço, me ajuda, o papai morreu. Cara, velhinho, ele falava, eu estou pifado, teu pai já morreu. Tenta aí, não atrapalha. Ele pode esperar um pouquinho. Eu tô pifado aqui, deixa eu terminar. Tu não estás dizendo que o papai morreu. Não atrapalha, senta aí, espera. Imagina tu fazer isso com o cliente hoje em dia. Não. Então é pra não. chegar já abraçando Nossa, a pessoa. processo na hora. Processo É, mas total pra te ver. E era uma coisa Coisa bem na boa. inocência, né, gente? Era uma coisa bem... Eu quero abrir uma semicolchê aqui, que nem nem o falava o Pintaúde. Pintaúde, Roberto Pintaúde. Já abriu tantas. E falar um detalhe sobre o sistema funerário de Porto Alegre, meus parabéns. O sistema funerário de Porto Alegre, ele é exemplo no Brasil. Mas é verdade, é Junto- referência. Ele é referência junto com Curitiba. Então, são as duas capitais referência nacional. Nós estamos a nível europeu, em termos de preparação. A capital, né? Porto Alegre. Eu não estou respondendo por Grande Porto Alegre, Sim, as enfim. outras Mas regiões. Porto Alegre e Curitiba, elas são referência nessa parte de atendimento, de prestação de serviço, levar um óbito para o laboratório, fazer a tanatopraxia, acompanhamento. Agora o resto, Enfim, hein? Mas né? agora o resto deixa pro podcast. Vamos voltar pro podcast. mas você me falou que é de medo, mas antigamente, vai antes de existir a central de atendimento funerário, realmente, chamavam, meu pai ia, aqui tu quer aqui, urubu, não sei o que, tá esperando, Rafael urubu no Cardoso tá se toco e tal. divertindo aqui. Então, antigamente era assim. Aí depois Tinha que... um medo da pessoa, né? Aí depois... O cara da morte. Aí depois Como se ele você- fosse- chega ele e o cara. Eu nunca tinha escutado a expressão papa defunto, né? Papa defunto, urubu no toco. Na verdade, então... deveria ser caça, né? Porque ele tá ali caçando uma família e parece que a pessoa tá torcendo. Mas, gente, olha só. Quem tem funerária não tá torcendo para ninguém morra, apesar de que a pessoa vive disso, só para entender. A gente quer que depois que aconteceu, vocês escolham a empresa que a gente tem. Mas não é que a gente está torcendo, viu? Que às vezes as pessoas Não, pensam. Isso. Eu vi um É que filme já é um momento difícil. que o cara tinha uma funerária e isso incute essa ideia na cabeça das pessoas e ele mandava matar para ter serviço, entendeu? Ai, Isso não. não acontece, viu, gente? Tá? Vamos Não, tirar com isso daqui. certeza. Isso, tu quer fazer a Daqui a pouco experiência vai ter daquela o fantástico família mais esquemas tranquila, das né? funerárias É, porto-alegrenses. É que na realidade... Esquemas com médicos que matam, indicam. Não, tem um filme com o Liam Neeson, menino, sobre isso eu fiquei horrorizada. Ele não gostou. É que hoje não existe mais isso, é impossível. Depois da central de atendimento funerário em 99, Tudo passa por eles. não, ali, não tudo- tem como, tudo porque muito bem regulamentado. enfermeiro não pode indicar, hospital não pode ter indicação, polícia não pode indicar, ninguém. Não, é a Antigamente... família que vai ali e escolhe. Sim, eles tem- até perguntam se tu não isso. tem. Tem Quando um acontece, eles questionário, perguntam. perfeito. Tu já tem algum plano, Perfeito. alguma coisa? Se tu não tem, né? Tu vai. Então, frente. por isso que não tem nenhum transtorno para a Exato. família. Os profissionais, eles são altamente Qualificados. capacitados, qualificados Jabá, para dar... Tipo ele, assim. Sim, para dar o atendimento, prestar um bom atendimento. Vocês entenderam que ele é tipo a Suelen Ribeiro, ele é multitask, ele é tanatólogo, Agora eu quero ele é saber diretor de TV. o outro. É, A gente falou do CLT, agora vem falar do das diretor. 8 às 6. Agora vamos Já que agora que eu entrevistar... Hein? Agora a entrevistada agora vamos- mais é ele, eu vou até comer um torrão. Que eu Aí tô a outra parte é o quê? A outra parte é porque assim, ó, desde quando eu trabalhava com meu pai, eu sempre tive essa batida de querer ser empreendedor.
ter uma visão um pouco mais lá para frente e tal. Me ligar o que estava acontecendo. Tanto que batia já nos planos funerários e eu vi que vieram os paranaenses para cá, em 99, 98 vieram para cá e começou a abrir essa gama de planos funerais. Aí eu também já tive um pouco dessa visão e já falei, pai, tem uma funerária X que ela está crescendo porque tem planos funerais. As funerárias de Porto Alegre, elas são conservadoras, eles não aceitavam isso. Por quê? Porque se batia na porta da pessoa e falava, pô, imagina, 99, como é que era? Papa defunto, urubu, isso, aquilo, tu bater. Ô, fulana, dona Marcelina, nós temos aqui um plano para lhe oferecer e tal. Sai daqui, urubu, o que tu quer na frente da minha casa e tal? Então, chegou uma funerária e abriu isso. Sim, mas né? eles querem saber da tua parte do audiovisual, da tua paixão. Pra mim, pra lá, eu tenho que sair daqui. Tá. Temos tempo. Tá. Então, o que foi? Eu acabei pegando essa visão e saí. Né? O pai, ele não entendeu algumas coisas que eu queria... Tu falaste igual o Rick Chester agora, aquele da água. Pega a visão. Que eu queria pôr e tal. Aí eu disse assim, pai, eu vou seguir o meu curso aqui, como o rio vai indo, eu vou ir para o outro lado e tal. Faço parte da empresa ainda, tenho partes, enfim, sou sócio. Sou sócio e tal. Então, quando eu saí, eles viram, o cara tá fora, vamos pegar ele. Aí veio lá, porque é que nem time de futebol, eles ficam ligados, quando o cara é bom, eles vêm, pega esse cara aí, que esse cara... Exatamente. Aí outra funerária, o concorrente do meu pai lá em cima, lá pegou e disse, traz ele pra cá. E é onde que eu tô hoje. Bom, enfim, tá. Aí... Eu, nessa parte, eu comecei a cuidar dos meus vídeos. Cuidar dos vídeos, ir na televisão, chegar e me interessar. Entrava dentro do suíte ali. Tipo, agora eu vou fazer um curso com um cara lá. O Rafael Cardoso ali. Como tu vai pagar isso aí? Que tu vai pagar tudo isso? Vou me fechar aqui e vou aprender. Aí começava a olhar. Como é que é? E eu entrei pra dentro dos suítes das televisões. De Band, queria ficar perto, queria olhar, queria estar... Urbana, ele ajudou muitos anos durante o meu programa, ele aprendeu tudo lá, né, com a Liz, ajudava os meninos da equipe, ele aprendeu muitas coisas. Só que eu sempre fui ligado num cara que é o Jorge, aquele da Globo falecido. O Jorge Fernando. Jorge Fernando, o produtor. Então eu admirava muito aquele cara. Quando ele falava sobre o que tinha que fazer, os estouros, pega aqui, pega ali, pega aqui e tal. Ele tinha um start muito rápido. Então, o que é isso? Então, tu tinha que ter esse start, já casar com a Karina, assim, ligar pra cá, o que dá pra fazer, o que dá... pensei que era casar, ligar pra igreja lá e casar. Aí eu já comecei a pegar essa batida. Eu saí, já fui me desligando de funerária, fazendo minhas 12 horas, 12 por 36 e tal. Mas quando eu saía da funerária, eu já queria entrar nesse mundo. E ali eu comecei a ver qual é a diferença lá de cima aqui pra baixo. Por que será que eles são conservadores? A mídia daqui, como meu pai e vão mudar esse pensamento, tanto que está sendo difícil de mudar esse pensamento da mídia que, olha, nós falando aqui de podcast, como é difícil de entrar, do gaúcho que é conservador, que é mais reprimido, então é difícil. Então eu pegando todas essas batidas, eu tentei ligar, a Karina ela tem espiritualidade, a Karina tem um bom assunto, a Karina tem uma gama de coisas que ela pode comentar, enfim, vamos lá e vamos botar o podcast. Então, ali surgiu. Então, o aprendizado, nós todos aqui trocando ideias, valores, princípios, vai acabar surgindo alguma coisa daqui que vai ter fruto. Eu fiquei muito impressionada, assim, que ele começou com tudo isso e depois ele fez esses cursos que estão muito voltados à edição. E aí um dia eu mostrei pro Chicão, o Chicão ficou encantado. Ele até, de vez em quando, nós fazemos alguns trabalhos assim para empresas que eu faço a narrativa. Inclusive, nós fizemos uma funerária esses dias de um amigo dele lá de uma cidade, ficou muito bonito. Não foi feito com drone, foi feito com... Como é que é o nome daquele teu equipamento? Osmo. Com Osmo, e dá uma impressão que foi feito com drone. Mas assim, a edição dele, até quando eu coloco os meus cortes, as pessoas me perguntam, como é que ficou? Tipo, se eu fizer, ou um rapaz que fazia para mim, não tô falando trabalho de ninguém, mas quando ele faz, devido a esses cursos, ele ter baixado a cabeça e se aprimorado, o próprio Chicão diz, cara, tu não vai me abandonar, né? Então ele ficou muito forte nessa coisa. E ele aprendeu muito a dirigir um programa, de saber os tempos. Então ele ele é multitask, isso é uma outra veia que ele já tinha dentro dele, que talvez estivesse escondidinha, ou se o pai dele não tivesse empresa, né, do ramo funerário, talvez isso tivesse começado muito antes da vida dele, porque ele é desse mundo do audiovisual. Ele tem visão das coisas. Tentar ter um olhar clínico. Às vezes eu boto ali uma legenda e ele, não, mas essa legenda não tá boa.
bota uma coisa mais nível... Posso falar da Globo? Pode. Falar nível global, aí bota ele, sabe? Ele faz uma coisa diferente. E aí, com pequenos detalhes, claro que ele tem ali, a gente não pode contar, mas ele tem naquele telefone dele, no computador dele ali, ele tem uns aplicativos que tem valores exponenciais, mas às vezes eu tô no meu CapCut, ele vai ali, ele me mostra uma coisa lá embaixo, que ninguém viu, porque ele foi ali e fuxicou tudo, entendeu? E aí ele aprendeu um lance legal. Eu acho que vão te contratar. Uniu o melhor dos dois mundos, né? Uniu a comunicadora com a pessoa que pensa na estratégia, no visual. Isso é muito importante. Perfeito. É um outro casamento. Só que eu gosto mais de estar envolvido por fora, mas na parte do convidado e da atração e do ponto de vista e da batida do programa. Da batida da entrevista. Da direção. Da batida da entrevista. Ele adora. Porque o que muitas vezes nós acabamos... O pessoal em si tá olhando um podcast. Tem alguns... a grande maioria, por ser novo, também aqui no Rio Grande do Sul, que nós estamos olhando, dá até um soninho, assim, sabe? Tá olhando. Sim. Não, tem que ser uma batida, eles têm que tentar, isso sim, buscar em São Paulo, referência para não deixar cair. Já prestou atenção que nós aqui, falando, a gente não deixou cair? Nós estamos sempre tentando segurar com o assunto, emendou funerária, emendou isso, emendou aquilo e tal. Cair, tu falou a gente tá pegando toda essa experiência, né? A gente tá aqui absorvendo. Agora que não tá deixando a gente cair. Mas é sobre isso, né? É sobre pegar... A gente sempre fala... Essa é a pegada. É o assunto não parar. O trabalho, quando a gente vai fazendo assim, eu e a Pamela, indo pro podcast, a gente sempre fica pensando assim... E aí, será que vai render? Será que não vai render? É verdade. E aí, ele se preocupa muito com isso. Hoje. E parece que a gente tá tomando uma cerveja. A Karina, a gente não estudou o Sidney. Agora casou tudo. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu trabalho muito as minhas anotações aqui e aí eu sempre retorno pra gente manter o nível, né? Sim, sim. Só que agora ficou legal... aqui e tá legal, porque parece que nós estamos num bar. Tomando uma cerveja. Ou e eu acho refri, que faltou a cerveja. Ou tomando um refri, enfim. Então, tá bem solto. E eu acho que é legal isso. Essa é a bem batida, solto, então, bem tranquilo. Já vem um assunto, já vem outro, já tá assim. Nós estamos na empresa conversando lá e tal. Aí eu fico olhando assim, imagina se essas câmeras tivessem áudio. Nós estávamos ricos. O Colicast nasceu assim, né? Tem que fazer um Funecast, então. Tipo, a gente tá debatendo. Nós estamos debatendo um assunto. E eu sou muito... É que assim, eu sou roteirista. Histórias... Eu sou roteirista. Assim, eu amo aqueles podcasts que falam... Eu gosto muito do... Tu já viu aquele pessoal que vai no cemitério, que vai lá dizer que vai com o aparelho? Aqui é o túmulo do fulano, tem cada coisa. Olha, eu vou te dizer. Você tem medo. Não me agrada muito. O que me agrada é aquele do Inteligência Limitada, ele leva o pessoal dos crimes, né? Sim. Delegado. Sim. Imagina se tivesse alguém da funerária. Eu gosto dos de avião, que ele explica tudo ali naquele momento. Exatamente. Que nada é à toa. Porque são os detalhes que a gente quer. A gente não vai estar lá. A gente vai ver um filme que contou. Agora, conversar com a pessoa que estava lá, daí o pessoal vai... a imaginação flui, né? Esses dias eu vi os próprios podcasts... Tem os podcasts que são assuntos gerais, sim, né? Mas tem os nichados, né? E os nichados. Que tu não precisa alcançar o público inteiro do Brasil. Tu precisa quem gosta daquele assunto. Mas quem gosta daquele assunto consome exatamente. Que nem o de futebol, por exemplo. O Galvão Bueno agora, ele tem um podcast, porque aquele não é mais um programa, ele criou um formato de podcast, e aí, claro, ele tem aquele aval que ele conhece, né, o Ronaldo Nazário, ele leva não sei quem, o fulano de tal, o conhecidão, mas ele fica ali dentro daquele assunto, mas são histórias diferentes, são pessoas diferentes, times diferentes, e a coisa acaba crescendo mesmo, que nem tu falou. Pegando aquele gancho que tu falou agora, de coisas que nós não sabemos que acontece lá dentro. Pois bem, eu sou tanatólogo. Eu consigo fazer um corpo ficar em ótimo estado, enfim. Perfeito. Abrir, limpar, fazer o que tem que fazer. Agora, se a Karina aqui... eu não. Se a Karina aqui... ela... a minha avó dizia que a gente não mostra. Se a Karina, ou qualquer coisa... cortar um cortezinho. Não, isso é muito interessante. Olha como é interessante. Juro por Deus. Olha como é interessante. Se eu me cortar aqui agora e sair sangue, ele desmaia. Se eu entro no laboratório, tô mexendo, tô ali, tô fazendo... Ele é um excelente profissional tudo como normal. tanatólogo. Normal. O falecido, ele não se importa com nada. Agora, só se for um bebê. Aí ele não pega porque ele chora, porque ele pensa nos filhos. Agora, se eu me cortar aqui, ele desmaia.
Ou vocês, qualquer um. Se embrulho cortar... Duvidei, deixa eu ver. Se cortar... Traz a faca aí. Ele tem o coração quente. Se cortar, eu já fico branco, Ele pálido, tem o eu já coração fico quente. mal. E às já... vezes a pessoa acha que a pessoa assim é fria. Eu e não. tenho agonia com Não é, sangue. eu acho que... Mas se eu comigo, eu não fico tranquilo. Eu acho que o cérebro, ele mandou uma mensagem, tipo assim, ó, isso aqui te acostuma, que isso aqui é normal, não, mas é uma já coisa foi falado, que... é científico. A deve pessoa ser veste científico. Ela Então, veste tipo assim, ó, eu chego na pior cena possível... O sangue é quente, né? Sim. Tô ali, tô Tá tranquilo. quente. Agora, se corta aqui, já o homem... Deu. Isso aí é científico, Aí já espiritual, é tudo né? Amolece isso. as pernas. Sim, é que nem um médico, né? É Tu pensa, ele tá impressionante. mexendo uma pessoa viva ali. Como é que ele verdade. consegue? É a É profissão verdade. dele, né? Ele vai lá, Exatamente. faz o que tem que fazer. Exatamente. É que nem você assim, ó, tu é engenheiro, mas talvez para ti tu não consiga ter a visão que tu vai num lugar, tu faz um projeto, e muitas vezes para ti talvez tu não consiga. Porque aquilo ali talvez seja uma missão para o outro, né? Que nem eu sou espiritualista. Sim, eu quer não dizer que faço saiba obra tudo pra mim. né? Exatamente. E- Casa de ferreiro, espeto de pau. Evito fazer obra. Mas quando tem que fazer. Como o médico que não pode fazer uma cirurgia nos seus afetos porque ele não, o emocional dele não vai render, né? Até antiético. Então tem várias intempéries aí, várias coisas que. Deixa eu só que voltar claro. na questão Deixa ele voltar. Dos podcasts. Ele já tá lá na. Vamos Não, voltar eu queria vamos voltar dos pro podcasts que me causou curiosidade que a gente... Tu falou que fazia o programa ali e tinha o adverso, né? Sim. E às vezes na entrevista a gente não sabe o que a gente vai receber, né? Não. Dentro ali do podcast Não. já teve muitas situações de que... Até que no podcast nem tanto, assim. Mas já tiveram nos programas. situações assim, ó. Por exemplo, às vezes tu faz uma pergunta e a pessoa responde a mesma coisa que tu pergunta e não dá a resposta. E aí tu pergunta outra coisa e tu recebe a resposta de novo. Mas eu acredito que seja, porque tem pessoas que elas não estão tão acostumadas a estarem na frente das câmeras e ficam muito nervosas. E tem pessoas que já me surpreenderam, assim, que saíram falando como se fosse a primeira vez, sabe? Mas acontece, mas na televisão acontece muito. O que eu ficava muito nervosa lá no Revelações? Tinha um tempo para cada convidado, digamos, de 15 minutos, tá? E eu tava vendo ali o diretor dizer... E a pessoa recém estava me dando, entendeu? E eu tinha mais 5 perguntas e ela não sabia responder, porque assim, ó, tem gente que sabe responder e tem gente que prolonga demais, tu tem que resumir as coisas. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu digo, bom, então o resto você vai ter que voltar. Só que o Cid sempre fala que eu tenho uma coisa. E o meu filho de 16 anos, mãe, eu tava vendo aqui, que ele tava vendo o Cid fazer uns cortes no PC. Ô mãe, tu é incrível, tu consegue consertar qualquer situação. Às vezes a pessoa tá toda atrapalhada, tu já diz uma coisa engraçada, ou tu dá um conserto, ou a pessoa eu tenho uma coisa que a pessoa esquece a palavra e eu, sucinta, não sei, é isso, ela concorda comigo, sabe? Eu sei, se vocês assistirem, vocês vão ver. Que era muito, trágico, eu sempre dou um sinônimo, uma coisa, e a coisa encaixa, a coisa vai encaixando. A gente entrevistou aqui um rapaz agora há pouco, também não rendia muito, né? E aí eu falei, cara, às vezes na resposta, tu tem que dar a resposta que a pessoa quer e contar um pouco de história, tem que dar aquela contextualizada. Sim. Mas né? é que a timidez, né? A timidez acaba... E do podcast que dentro falou, o contraste da televisão pro podcast, porque a televisão ali são 5, 10, 15 minutos, é um tempinho curto, então a pessoa já tem que ir meio com a resposta pronta. É que nem o Cid, tá? O Cid, não é que eu brigo com ele. Às vezes em casa a gente tá conversando, eu acho que Não é que eu brigo. Não é que eu brigo. Mas é que assim, eu só falo um é que pouco assim, ó, mais como alto eu do tô meu tom de voz normal. Como eu tô acostumada com a televisão, tudo que eu vou explicar, eu já explico resumidamente. E ele, vocês observaram, ele é muito rico em detalhes nas coisas que ele explica. Ele é bom no podcast, ele é bom no daí eu podcast. cheguei lá, o paninho que tava no titio era azul com uma borda rosa, entendeu? E na entrevista, tu tem que ser mais categórico, tu tem que ser mais resumido. Claro que ele também, como ele falou, ele não tá tão acostumado com a frente da câmera. Mas agora lá com a rádio, por exemplo, eu observei que no começo, quando ele ia falar de futebol, ele ficava nervoso. Só que tem um detalhe, futebol é um assunto que ele domina muito. E aí agora ele se solta e parece que ele já esqueceu que ele tá na rádio. Então a coisa tem fluído muito bem. E eu disse para ele, olha para mim e faz de conta que tu estás aqui comigo, com meu pai, que é um bate-papo isso. E ele é mesmo, ele disse, faz o que tu faz com o convidado. Ele diz isso para os meus convidados, usa isso para você. E ele usou, entrou na mente dele. Mas uma coisa que a gente sempre fala pros nossos convidados é o seguinte, vai ser um bate-papo, vai ser normal,
só pensa na intenção do corte. Aham. Que daí, muitas vezes, é isso aí que... Sim. Às vezes tem um cara que são bons vendedores e já conhece. É. E aí eles estão conversando contigo e daqui a pouco assim... Não, eu até queria dar uma exclusiva. Sabe? Aham. Que nem ele, Eu falei- queria dar uma exclusiva eu falei- aqui. Isso aqui é muito corte. Eu falei aqui... É diretor, eu porque, fa- sabe assim... Eu ó. Tu falei entendeu aqui que ele umas fala 3 que ou ele 4 é vezes já com a intenção de corte. Isso, É. porque Viu? Ele é malandro. É porque daí a falei pessoa de conhecer. começa, Ele é malandro. conta a história e finaliza. E finaliza. E aí Eu já fica falei o- aqui umas 3... Ah, não, ele me faz ele umas perguntas sentiu, só com a intenção ele de sentiu. corte, sabe? Ele inventa uns assuntos só pra entender. Viu? Ele te filtrou legal. E o corte ele tem que ter um minutinho, Ó, né? tá com certeza. Então a gente... Agora só faltou Amiga, dizer que tava vamos falar- cronometrando. Vamos falar de bolsa, Não, né? o homem é muito Não. controlado. Porque é justamente isso, assim, o fato de a gente ir pra um podcast com um convidado que ele é empreendedor, ele tá lá na sua academia, ele tá fazendo as suas marmitas, ele tá fazendo várias coisas. Sim. Ele não tá... Ele escuta podcast, ele vê podcast, ele quer estar no podcast, mas ele muitas vezes ele não sabe o que é um corte. É, exatamente. Ele não tem a intencionalidade O corte quando é tudo. quando É, ele o faz a corte é entrevista de fazer o corte. Sim. Né? Porque às vezes a gente faz a pergunta na intenção de tipo assim, ele vai falar sobre isso aqui, eu quero que ele vá nessa linha e ele vai pra uma linha seca, É. curta. O pessoal me falou já que eu sou um corte vivo, que tudo que eu falei dá pra fazer um corte. Mas é que daí tu já tá acostumado, já vai na Sim, intencionalidade, né? exatamente. Inicia o assunto, conta a Eu só história e finaliza. fico me policiando pra não entrevistar as pessoas ao invés de, entendeu? Se Eu vou fazer- entrevistar. Mas Sim. graças a Deus, como eu já dei uma entrevista, então eu já tô acostumadinha. assim, É, agora. a gente também É tem bom, isso, né? né? É bom estar do outro lado. Como a gente tá aqui e ter uma conversa e não ser só entrevistador. É, Porque a gente não vai bate-papo. ficar aqui, tipo, isso. Claro que a gente vem com coisas que a gente quer saber, porque a Claro. gente pesquisa O a povo pessoa. quer saber, antes. que nem... Então a gente vem aqui. E Cá outra entre nós. que a gente também sempre faz é, por exemplo, assistir coisas da pessoa. A gente entra lá no teu Instagram, assiste várias coisas. pra compreender um E pouco. então- Agora tá. que tá estudando O release digital. Não tava sabendo. É, e O release aí, digital. e aí a gente vem com curiosidades que são coisas que a pessoa não falou É verdade. ainda. E aí a gente fica muito desapontado. E é claro, também vem do nervosismo, da pessoa pensar em coisas que ela gostaria de dizer. A gente Então ela não vem, sabe às que tá vezes. vindo pra nós. Né? Exatamente. Tem sempre uma última pergunta que eu faço lá no podcast, que é assim, ó. Tem algo que eu não tenha te perguntado, que tu gente, queres pôr aqui, principalmente do trabalho, porque às vezes a pessoa quer divulgar alguma coisa, ou ela tá tão nervosa e acabou esquecendo. Isso é bacana também. Sim, a pessoa ela vai preparada pra muitas coisas, né? É. A maioria pede. porque as pessoas tem pensam- roteiro. Eu vou tu lá e vai contar da tua vida. Quem é melhor? E esse aqui já começa a ficar nervoso no final. Tem que falar os contatos aí. Sabe o que é? Tu tem que ter muito discernimento pra ter um diretor ali chato. Obrigado, porque- obrigado. Mas os chatos são os bons, Ah, tu sabe com certeza, disso. com certeza. É que nem o negócio que eu li hoje no negócio de manhã que diz assim, ó. Pessoas de sucesso tiveram mães chatas, é muito real. Nada contra, viu, mãe? Mas assim, a mãe que sabe, que puxa as orelhas, que fala, não é puxar assim, mas dizer, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele fica me avisando, sabe o que é tu ter que agir normal? Continuar a pergunta. Com aquela pessoa te fazendo isso, e na TV é muito assim que tu tinha me perguntado. É muita pressão. É o câmera dizendo, e o convidado não tá olhando pra câmera. Sabe o que é tu ter que agir natural com 300 pessoas ali atrás de ti? E ainda prestar atenção na entrevista. Exatamente. Não é Uma fácil. coisa que eu venho aprendendo muito aqui as anotações pra mim é minha base, né? Sim. Mas eu também agora vai anotando, vou conversando, vou registrando aqui as conversas e vou também ali com o Rafa. Sim, porque sim, tu tem que vai. estar pensando em muitas coisas, né? Sim. Pensando no corte que vai fazer pro convidado, da pergunta, o momento da pergunta que meu tu vai filho, encaixar. Não é O fácil. momento da pergunta que, assim, às vezes a gente faz a anotação e tem que deixar... Mas chegou A aquele história fluir. momento que vai tão natural Ele da tem tua que voltar. experiência. O engajamento acontecer. com a TV. Olha só, a Karina acabou de falar um detalhe. É câmera, é o ponto, é alguém falando, é alguém no switch, é mais o pessoal da produção que tá lá atrás. Então, é um circo montado ali. né? Verdade. Então, para tudo aquilo acontecer. Além E sendo da pressão da de tu pressão. ser uma pessoa que vai fazer toda Perfeito. a parte da TV. Não. E tem outros programas, Não, né? E se é Que é uma gravado, grande indústria, né? Se é gravado, Perfeito. tu ainda tem como dar um jeito. E o meu programa, que era ao vivo, uma vez eu levei um rapaz que ele era personal trainer, ele começou a ficar nervoso e suar frio de pingar. E ele não conseguia mais falar. Pelo menos E eu o tive card que- dele tava pago. É, pelo menos, mas eu fiquei muito nervosa e eu tive que contornar aquilo e começar a conversar com ela. Tu lembra? Uma vez, né? Então, tudo isso formado, esse circo formado da televisão, aqui, olha quanto tempo nós estamos falando.
Não sei, Olha meu editor acabou de... Olha... Há 1 hora atrás ele mandou 1 hora. Há 1 hora atrás. Mas ele não mandou mais. Olha... Não sei quanto tempo temos. Ele tá gostando, então. Quanta informação legal, que papo atraente, que momento bacana. Papos diversos. Olha onde é que a gente foi. Então, a gente foi no centro espírita, numa funerária, na engenharia, então, no assim, podcast, na o que nós temos aqui? Nós temos aqui, lógico, um espaço muito lindo, muito agradável, uma pessoa que está ali atrás, ali no suíte ali, uma televisão e chegar aquela informação precisa depois num corte. Falou 2 apresentadores num maravilhosos, corte. né? Não, mas isso vão chorar. Mas é que isso é o óbvio, é o Sim. óbvio. Então, essa informação precisa vai chegar aqui depois no corte. Então, tudo aquilo que foi feito na TV, que tiveram que montar, que tiveram que fazer, o cara, na hora de fazer o corte e jogar pra cá, vai ficar perdido, porque teve muita coisa. Aqui foi o básico, o bonito, o pontual ali pra fazer o corte e é o que o apoiador quer. Eu tô rindo que ele ligou a tela só pra te ver que são 17h32 19h32 virou pra ti. Então... Ele tá falando, ele é espertinho. Então é aquilo que o apoiador quer. Ali eu ia trazer também o exemplo da televisão, né? A televisão, tu tem muitas formalidades, né? Que aqui tu consegue quebrar. Eu consigo aqui, daqui a pouco eu tô na dúvida assim, Rafa, quanto tempo já deu de... Sabe? Perfeito. Ô, Rafa, os convidados que já entregaram tudo, tem mais alguma coisa que a gente adoro. precisa O telefone deles? da Karina tocou no início aqui. Ela fez... Não, só um pouquinho. Dizer, eu aprendi... na televisão não pode. Eu aprendi uma coisa com o Faustão, porque o Faustão ele sempre conversou muito com quem tava ali, o caçulinha, o fulaninho. E lá na TV eu sempre dizia, ô Rogerinho, eu sempre tive esse costume. Lá no podcast com o Rafa, eu falo com o Rafa várias vezes. Né, Rafael Cardoso, o que tu acha? Tá falando de cabelo, de perfume. Um dia a moça era lá do negócio de tratamento capilar. Ô Rafa, homem também faz o cabelo, eu gosto de interagir com quem está por trás das câmeras. Eu acho isso sensacional. Não lembro qual era o convidado. O Lucas, o fotógrafo, também fez uma pergunta pra ele ali ao vivo. Sim, ele tava lá falando. A gente não pode perguntar. É muito legal. É claro que tem algumas coisas que tu tem que respeitar ali naquele momento. Mas dá pra dar essas escapadas, porque isso fica muito natural. Sair do trilho, de vez em quando é bom. Exatamente. É bom. Não precisa tirar o trem inteiro, mas sair do trilho permite total. Total. E isso até aqui, como a gente tá numa mostra, né? Exatamente. Então, a gente tá aqui conversando, as câmeras estão apontando pra nós, mas ninguém sabe, tem gente passando ali, perguntando sobre o espaço. Tudo muito perguntando natural. por que tem a cortina, ou por que tem a televisão, falando com a designer ali. Muita naturalidade. Aqui, essa luminária linda aqui, que eu tô de olho nela aqui em cima. Aqui. Eu falei pra vai ter no final da designer. mostra, nas 2 últimas semanas, o sold out. Então que as pessoas vão poder vir aqui e levar pela, sei lá, metade do dobro, É verdade. Metade do dobro. É responsável, essa moça é maravilhosa. A mim, né? Como é que é o nome dela mesmo, completo? Quero falar dela. É a nossa designer Marília de Carvalho. Marília de Carvalho, levar a Marília de Carvalho lá no podcast pra gente falar dessa espaço, parte. Maravilhoso. O espaço aqui Marília, é lindo. Adorei a Marília. O espaço é lindo. Adorei o vestido. Tem que levar ela agora também pra fazer essas obras lá, né? O dia que eu tiver o meu super estúdio, Exatamente. Karina Fernanda e Sidney Costa Produções. Quem quiser fazer, a gente tá trazendo vários podcasts aqui do Sul, né? Justamente também para fomentar isso aí, né? Quem quer montar o próprio estúdio, quem quer fazer esse crescimento, a gente tem aqui todo o staff que a gente sabe já preparar para quem quiser fazer esse crescimento, né? Dar esse próximo passo, porque a ideia é ter podcast e profissionalizar cada vez mais. Perfeito. Né? Tornar os podcasts profissionais. Eu sou engenheiro civil, não sou profissional. Estudo, entendo um pouco de pessoas, né? Tento ler pessoas, mas o podcast é isso aqui. É ter a intencionalidade do corte, é saber fazer o tempo, ter o tempo de resposta, saber fazer a construção da ideia, ter o início, meio e fim. Né? Que muitas vezes eu acabo me perdendo quando eu tô... Mas a gente tá aprendendo, a gente tá trazendo vocês aqui justamente pra isso. Pra gente trocar e aprender. Mas olha, pela minha experiência, vocês estão muito bem. Teve um episódio que eu tava... A cabeça tava assim, ó... Às vezes tá com furacão, azucrinado. E eu tive vários problemas. E aí eu fui... Cara, eu tava desabafando. E eu falei pra Pamela assim... Pô, mano, eu contextualizei bem.
Eu acho que eu falei. Foi pro corte. Eu falei Foi pro corte. assim, tipo... Eu tenho uma coisa meio sobrenatural que eu sento ali e eu esqueço de tudo. Não sei mais nem qual é a cor do meu cabelo, só vou ver depois do corte. No YouTube. Eu já me jogo ali. A gente fica focado no convidado, Sim, né? A gente sim, exatamente. tem que ler o máximo dele e às vezes a gente sai sugado. Mas isso por é mais bom. que a conversa tenha sido maravilhosa. Sim, sai sugado. Mas tu sai sugado. Mas por um lado, tu esquece dos teus problemas. Às vezes tu não tá com um bom dia, tu sai muito mais leve, tu sai Com muito certeza. melhor, Mas né? Eu gostei hoje disso. Mas o convidado, o travado, que não consegue expor o que ele pensa, eu acho que esse, pra tirar do podcaster, dá pra ele Da a impulsão, ali, eu dá o acho plus. que suga muito. Eu vejo pela Karina. Porque ela tá ali, ela tá rebatendo, ela tá colocando, ela Pelo tá... amor de Deus, não me cita não. E eu sinto que a pessoa muitas vezes tá engasgando, não Tá tá indo, nervosa. voltou para assunto, fez um loop, voltou de novo. Mas daí ele diz que entra essa coisa que ele diz que eu faço esse contorno e eu já invento uma Isso. história. Tu tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Isso, e pra é aquilo. isso que a gente É. conversou também com o Vegas ontem. Tipo, são esses convidados que testam a gente e fazem a gente Isso, aprender. Porque daí, às vezes, a gente exatamente. tenta levantar a conversa e nos falta ali, como não comunicadores, né? Iniciando, Exatamente. nos falta e a gente vai tentando aprender a conduzir melhor e talvez levantar a conversa. Eu tinha um dentista que ele é um excelente profissional da ortodontia, só que ele nunca, lembra dele? Ele nunca tinha dado uma entrevista e ele mesmo falou antes que ele não sabia como é que ele ia se sair e ele fala muito baixo. E eu disse, deixa comigo. E aí nas entrelinhas, quando ele se perdia, eu contava histórias de quando eu era criança, porque o dente não sei o quê. E aí ele começou a se soltar e começou a sorrir e aquilo foi ficando uma coisa leve, sabe? Às vezes aquele que tu não espera acaba virando uma leveza, né? Tem sempre isso. Quando tu não espera, tu... É uma caixinha de Rolou, surpresa. tá rolando. Tá rolando. Eu fico bem E nervoso. fica uma coisa muito legal. E o Vegas, ele se apresenta sozinho, né? Aqui eu e a Pamela, a gente é uma dupla. Né? Graças a Deus tem dado muito certo. Isso Mas aí, E, beleza. eu acho... eu sou o cara que vou E vocês se desvirtuando. compõem bem espiritualmente. E a Pamela traz. Hoje foi tu. Hoje eu fiquei mais curiosa e tu anotou. É que tu tava com um papelzinho daí, então não. A dupla puxa muito. Puxa, sim. Puxa com muito. certeza. Quando ela tá sozinha, ela tem que se virar por dois. Aí que tá. Aqui tá um. Esqueceu, entra na batida ali, vai um, ajuda ali e tal. Aqui não. Aqui ela. Mas, tem que tá dando a mas tem uma batida de coisa um. que é ao contrário também. O podcaster que apresenta sozinho e apresenta duas pessoas, entrevista, aliás, duas pessoas ao mesmo tempo, flui melhor. É. Eu recebi Perfeito. na última semana, um beijo para eles, o presidente do Bambas da Orgia, e ele trouxe um carnavalesco do Rio de Janeiro. Fluiu tanto que a gente passou do horário, porque era aqui um assunto... As pautas eram casadas, mas era uma coisa, e aí quando terminava o assunto, um já entrava no outro também, acaba se tornando mais fácil. Fica muito legal também. É, porque aqui nós somos dois, e aí quando traz uma pessoa fica meio que 2 contra 1. Sim, né? a pessoa se sente E naquela aí, posição de atacada. isso, que nem tá. Mas eu não, eu me senti... Não, sim, nem tanto. A gente Chamou tenta- ajuda. É uma forma de falar. Chamou né? ajuda. O Viegas que diz que a forma de sentar tem a posição de ataque, que é essa, e tem a pessoa que já senta assim mais relaxada. Ah, não, mas a minha posição de relaxada é assim. Não é assim. eu já- Não é assim. A minha é de simetria com o microfone, assim, eu já tô Sim. sempre nessa Pai, posição. eu já tô assim, ó. É que essa cadeira não deita, ainda bem. Marília fez Eu ótima apanho escolha. tanto no jiu-jitsu que eu não sei qual é a minha posição mais confortável. Aí, ó. Como é que é? Ele Como é que é? Como é que é? torcicolo, tu Faz faz o jiu-jitsu? jiu-jitsu. Faz. Ai, acho Lembra que eu te falei, eu já levei o Olha professor as lá. orelhas aqui, ó. Olha. Eu apanhei muito no Eu jiu-jitsu. levei eu vou levar agora o Lorenzo Burigo, que é esse menino que eu te falei, que vai com o empresário lá, vai ser muito legal. É a primeira vez que eu vou entrevistar E é uma apanhando que criança, né? aprende. Sim. Apanhando que aprende. Ah, adoro. Às vezes, no jiu-jitsu, o dia que tu mais apanha é onde tu evolui. Sabe que eu fiz uma pergunta e o professor, que nem tu falaste da questão do corte, né? O professor Manuel, ele fez o corte, ele mesmo fez um corte baseado nessa pergunta, que eu olhei para ele e disse assim: o jiu-jitsu é para todos? E desta pergunta, o jiu-jitsu é para todos, surgiu uma baita resposta e um grande corte, onde ele disse: o jiu-jitsu pode ser para todos, mas a maioria das escolas não são para todos. E aí surgiu uma coisa muito legal, e é assim que vão surgindo as coisas. Lá a gente fala, o jiu-jitsu é pra todos, mas nem todos são pro jiu-jitsu. Também. Porque tem uns que, Porque meu tem, assim, Deus, ó, deveria ter enrolar. um meme, porque assim, ó, tem gente que vai ficar uma semana, tem gente que vai fica um mês, tem gente que vai o ano todo, mas aparece de 5 em 5 meses, então é mais ou menos assim. Não é assíduo como ele. O jiu-jitsu é uma joalheria, né? Tem Mas eu agradeço. muitos olha diamantes só, pra serem lapidados, mas tem cada joia. O jiu-jitsu, de certa forma, salvou a vida dele. Agora eu vou contar uma história dele aqui. Olha aí.
há quantos meses atrás? 5 meses atrás? Janeiro. Em janeiro, ele era o dobro do peso que ele está agora. Isso aqui não é gordofobia, porque hoje em dia tudo é gordofobia, tá? Só para as pessoas entenderem. Ele estava 22 quilos acima do peso, ele estava fumando, nervoso fumando, né? Aí ele tomou alguma coisa ali para ansiedade, parou de fumar, foi pro jiu-jitsu. Hoje ele faz musculação todos os dias. Talvez hoje ele não estivesse aqui no teu podcast, no podcast de vocês, se ele não tivesse feito essa mudança na vida dele. E o jiu-jitsu ajudou muito, muito, até na condição assim, a mental de parar de fumar. Eita, esse aí é o famoso... Entrega o teu celular para ele assistir. E fumante. Ah, tu deu pra ele. Depois ele te mostra um. E fumante. Então o jiu-jitsu ajudou muito, assim. Ele disse, se eu fizer aquilo ali, eu vou conseguir. E aí Cara, foi. jiu-jitsu salva. Jiu-jitsu salva. Pra mim foi muito importante o jiu-jitsu quando eu comecei, porque eu me formei na faculdade, logo em seguida abri a minha empresa, e chegou um momento que eu não tinha uma referência de hierarquia. Isso. Então eu tinha total coordenação, né, sobre tudo que eu fazia, e não tinha aquela hierarquia, porque quando tu tá no colégio, tu tem o caminho, tu tem o passo a passo, né? E aí quando eu entrei pro jiu-jitsu, eu já conhecia, tinha feito antes, mas quando eu entrei no jiu-jitsu eu vi isso. Tá, agora eu tenho um novo caminho a percorrer. Exatamente. Né? Então eu sou faixa branca, eu sei que eu vou chegar até a faixa preta, e quando eu chegar até a faixa preta, eu vou ter mais outra trajetória. Então é uma trajetória que não tem fim. Não, é de muita disciplina, né? De muita disciplina. Fora isso, quando eu me encontrei nisso, né? Botei o jiu-jitsu pra mim, que era esse o caminho onde eu ia ter hierarquia. E aquela coisa, né? Tu nunca é o melhor. Não. Tem sempre alguém melhor que tu. Então isso também te coloca num lugar de humildade. Humildade. De respeito ao outro, né? Porque assim, tu pode se achar o melhor, mas aí tu vai entrar em outra área que tu não conhece, meu querido. Exatamente. E aí tu vai entrar lá dentro do tatame, tu é médico, tu é não sei o que, tu é... Cara, lá todo mundo é igual, e se tu for né, cu de cachorro, tu vai apanhar lá dentro. Quando eu vou assim, ó. Exatamente. Eu vou assim, ó. Tu é o pica das galáxias. Eu vou assim, ó. Aqui, meu velho. Eu vou assim, ó. Se o cara tiver uma arma na tua cabeça, não vai adiantar nada. Lá, Tem que ter quando eu humildade, vou, quando eu me arrumo pra ir e tal, eu entrei no tatame, completei o tatame, eu entro lá e falo assim, ó, hoje eu vou apanhar, porque, que nem dizia minha mãe, melhor tu apanhar em casa do que um dia tu precisar e ter que apanhar na rua. Então ali eu apanho, eu aprendo, puxo pra um lado, puxo muitas pro outro. vezes assim, claro, às vezes a pessoa bate porque tá com sufocamento e não tá aguentando mais. Até eu já entendo só de assistir e de entrevistar o pessoal, mas assim, ó, uma coisa que o professor dele fala às vezes, que meu filho faz também, ele tem 16 anos, e ele, eu não tô aguentando mais. Só um pouquinho, cara. Se estiver apanhando de alguém na rua, tu vai chegar, para de me bater que eu não tô aguentando mais, tu tem que puxar o máximo de ti, isso eu acho fantástico, porque é verdade mesmo, é uma defesa pessoal, a pessoa tá ali te matando, vai dizer, só um pouquinho, tu tem que dizer ali, claro, uma hora que tu estiver morrendo, tudo bem, mas tu tem que exprimir de você, né, tudo, porque tem uma coisa ali, uma força interior muito grande. E aquelas pessoas que são violentas e acabam entrando pro jiu-jitsu... São violentas na vida. Acabam mudando. É verdade. Porque ali dentro tu vai aprender o respeito, tu vai aprender a hierarquia, de cumprimentar, a forma como lidar com as pessoas, com a situação, de estar junto com o professor, de estar junto com um branco, um preto, um marrom. Então ali é respeito. Então ali tu começa a pegar outra visão que tipo, cara, não é a briga. O importante não é a briga. O importante é estar ali, é passar o ensinamento, é estar naquela energia de academia, de colocar para fora o que tu pensa. Que todo mundo é igual. Tipo, eu tô estressado, minha cabeça tá a milhão, como é que foi meu dia, eu tive que ir no podcast, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, eu saí do CLT, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Toda arte marcial trabalha o teu ponto de equilíbrio. Entrou né? no tatame, muito mais do que o físico. parece que sai tudo. Aí parece que sai tudo, assim. Muita gente o pessoal do jiu-jitsu é que nem o pessoal do crossfit. Mas eu observo que o jiu-jitsu, ele tá muito acima de outro. Não é que ele tá acima. A maioria das pessoas estão preferindo. Eu vejo, até nas redes sociais aparece muita coisa de jiu-jitsu. Por que o jiu-jitsu é isso? Aí a Kira Grace falando, o jiu-jitsu é aquilo, porque me modificou. Eu acho que todos são bons. Tu falou essa coisa agora do pessoal do CrossFit, tem até um videozinho com um meme. Quando falam que o CrossFit é melhor que a musculação, não sei o quê. Aí o que eu faço? Aí aparece ele dando uma porrada. É muito engraçado. Faz CrossFit? Não. Não é CrossFit? Mas já fui. Eu faço musculação. Eu tô lá todo dia na minha musculação. Adoro. Agora eu sou... Amo musculação. Levanta o ar.
Levantadora de garfo oficial. Surge um outro esporte aí na tua vida. Não, mas eu tô procurando. Porque esporte não é beleza, não é só defesa, é saúde em primeiro lugar, é cardio, né? Às vezes tu te encontra, né, no esporte. O jiu-jitsu é uma coisa que não é muito convencional, né? Sim. Na escola não tem. A maioria, tu é moleque, futebol, ponto. É verdade. E até por isso tu precisa encontrar algo que também seja legal. Porque, por exemplo, eu fui fazer musculação. Nossa, é um sacrifício. Então, por exemplo, o que nem tu falou ali do jiu-jitsu com tanto... Tipo, salvou, que nem tu falou assim, salvou minha vida, fez diferença. E tu gostou daquele esporte, fez sentido pra ti. Eu também acho que precisa unir a saúde e algo que te agrade também. Mas sabe que ele falou uma coisa agora e me casou com aquilo que tu fala sempre. O Cid sempre costuma dizer, e eu acho que vocês devem ter observado isso. Pós-pandemia, e depois disso aqui, ó, eu observo que até as escolinhas de futebol elas têm dificuldade de encontrar profissionais como os do passado. Como Pelé, como Ronaldo Nazário, tipo assim, como o D'Alessandro. Por quê? O Cid fala isso muito. Antigamente, tu chegava pro menino, o que tu quer de presente? Ah, eu quero uma bola. Hoje em dia, o que tu quer? Eu quero um celular. E de uma certa forma é ruim, mas por um outro ponto de vista, tu já notou que depois que isso aconteceu, outros esportes estão aparecendo mais, estão ganhando mais relevância, não é verdade? Essa tese eu até levei pro Farid Germano Filho, um grande abraço pro Farid. Então, meu amigo. Que assim, antigamente, como a Karina falou, uma criança, seja ela de periferia ou não, o que nós pedimos pros pais? Eu quero uma bola. Claro, toda regra tem a sua Por que nós... Até as meninas, 80, não tô falando só dos 80, meninos. tá, mas 80, 90, 2000, até por ali, 2000 e pouco. Era uma leva de craques a seleção brasileira. Já estamos entrando no mundo do futebol só para dar um parecer aqui do que eu penso sobre futebol. Então, era uma leva de craques. Eram os R's, eram os Ronaldos, eram os Rivaldos, era o Garrincha, era o Pelé, era o Rodrigo. Era goleiro, muito craque, muito craque. Então, o que nós pedimos? Bola. Bola. Era bola. Hoje em dia, o que uma criança, seja ela na periferia ou não, o que ela vai pedir para um pai? Um celular. Eu botei meu filho no jiu-jitsu pra tirá-lo do PC Gamer. Um celular. Tirar um pouco, né? Porque mas sabe que teve um empreiteiro uma vez me falou que ele não conseguia servente jovens. A maioria tu começa como servente, né? Porque a maioria tava indo na parte de celular. Claro, é verdade. E assim, é fácil acesso à parte da programação e tudo mais. Então a própria a internet tirou a mão de obra civil de tudo. Não é só disso. Não é só disso. Eu estava conversando. Claro, não, as pessoas têm que... tipo assim, ó, não tô querendo que formem serventes. Mas observa, principalmente pós-pandemia, tá? Eu conheço pessoas até através da espiritualidade que não quiseram nem voltar para a faculdade e pessoas que não conseguiram, que adquiriram uma síndrome chamada síndrome de burnout, que elas ficam muito cansadas e não conseguem, quiseram ficar trabalhando no home office. E outras que criaram uma espécie de síndrome do pânico. Eu conheço um rapaz que ele, inclusive, faz jiu-jitsu e a mãe montou um tatame dentro de casa, as pessoas vão lá, porque ele não consegue mais sair para a rua. E modificou muito aquela visão até da faculdade. Eu já vi meninos, meu próprio filho um dia chegou para mim e ele assim, para quê? Eu posso ser um youtuber famoso. Eu disse, não é bem assim. O youtuber famoso também pode ter uma faculdade. Aí eu até brinco com ele, mas o cara que tem faculdade, se um dia tu for preso, tu vai ficar numa cela exclusiva, entendeu? Então, sabe? Modificou a cabeça das pessoas. Então, nós, no futebol, nós já estamos a nível europeu. Por quê? O nível europeu tem as tecnologias que nós temos, as crianças lá ganham telefone, aqui ganham telefone, o nível de craques já são os mesmos. Então, aonde que sobressaiu o futebol agora, que tá naquela batida assim, 10 anos para trás surgiu o telefone, mudou tudo, nós estamos numa era já mais digital. Aonde que mudou e o que estourou? Seleção da Argentina agora. Por que a Argentina? A Argentina tem o mesmo nível de craques que nós temos, e os europeus também, só que ali tem uma coisa diferente, que nós temos um pouco aqui no Rio Grande do Sul. A alma castelhana, ser copeiro, lutar, querer ganhar. Tipo meu tio. Então, ou seja, no mundo digital, tudo ficou igual, o número de craques praticamente são os mesmos, as formações são muito parecidas. Olha a seleção brasileira jogando hoje, é uma seleção, digamos assim, mas eu admiro as técnicas que eles fazem para atrair as pessoas para se reinventarem, tá?
Como, por exemplo, a televisão. A televisão veio Netflix, aí tu pode ver o YouTube na TV, tu pode ver, pode consumir tudo que tem no teu celular na televisão, tem ali as séries. Olha a inteligência, porque se não fosse isso, se a televisão não virasse smart, por exemplo, teria morrido, porque ninguém mais ia ligar a televisão só para assistir a novela. Não. Inclusive, eu quero mandar um beijo pro meu amigo Inácio Luz, gente. O primeiro programa que esse homem foi na vida cantar, porque ele é cantor e ator, foi o meu programa Revelações. E ele está na novela da Globo, viu? Um beijo grande pro Inácio Luz. Levamos, né? Ele é um cantor bem... Erguemos. Erguemos. É isso aí, tem que erguer os nossos convidados. É isso Gente, aí. erguemos vocês? Com Olha, certeza, eu adorei. muito bacana. Se acabou, Teve- vou temos chorar. um bom programa. Se não acabou, tô feliz ainda. Eu acho Muito que... bom. Tu acha que acabou? Não, é que a gente tem que... Eu tava Tem que sentado, eu encerrar tava logo. sentado ali no Eu me início, eu tava esqueci, eu olhando, eu pensei esqueci, assim, gente. esse era um podcast que eu gostaria de participar. E olha aí, viu? Olha aí. E aí, Então aí agora ele foi meio médium força aqui do hoje. destino. A minha mediunidade passou para ele. Me colocou já aqui. veio. É isso aí, a gente quer realmente episódios, né, e programas que tragam coisas novas e assim, Agora eu quero te perguntar, foi bom para vocês? Foi Maravilhoso. ótimo, O papo foi maravilhoso, gostoso, muito foi maravilhoso, tranquilo. especial. ansioso pra rever o programa. Passou rápido. Tu revisa teus programas. Reviso. esse eu vou revisar. Eu o que primeiro que escolho os apareci, cortes. Ele vai revisar. pegar Mas corte. Amanhã ele já corte. botou 300 cortes. Já Pô, tá, vai tirar os já cortes. tá- Fechou a agenda do podcast. Quando eu Agora ver, ela tu vai não ter... precisa mais nem fazer o ter filme que ele faz. ela vai ter que assim, pô, agora tá só cortando ali, calma, para um pouco. Se para um tu não fizer os meus pra cortar, Ó, aí, ó, viu? já vai dar mal, Olha Paulinho. os ciúmes. Agora do meu. Mas a gente Fechei a se agenda do entende. podcast, vou virar no meu Gente, blogueiro. mas eu quero agradecê-los. Eu acredito que foi um episódio muito rico, muito especial. E vocês têm um potencial muito grande. Vocês têm a coisa mais importante, que é a simpatia. Eu sempre digo que não adianta as pessoas serem bons profissionais. Elas têm que ser excelentes seres humanos e eu vejo que vocês querem agregar. Obrigado. Vou fazer que nem o Faustão, pela sua paciência também de ouvir. O homem falou de funerária, contou a história do passado e eles ali... A gente firmes. começou longe e terminou Meu no Deus, isso aqui jiu-jitsu, dá um maravilhoso. giro. Estamos E eu até quero marcando uns dizer, rola. Eu quero dizer que a nossa... qual é que é o teu nome de novo? Que eu tô... Marília de Carvalho. A Marília de Carvalho. Marília, eu só esqueci porque eu tô dentro do contexto aqui. Além dela ter escolhido essa luminária, ela, além de ser linda, ela tem uma luz que ilumina, que deixa um ar bacana, que essa eu acredito que seja a intenção. Então, parabéns pelo trabalho. Parabéns a vocês dois, que venham muito sucesso pela frente, que nós possamos estar juntos novamente. Eu não seja aqui, participo seja do no podcast, seja na TV. Mas quando for, eu Calma, quero deixa estar o filme junto pro lá. final. Eu não sei E como é que beijo vai pro ser Rafa eu Cardoso, sendo que não é da entrevistado. Globo. Tu vai ser Não vai ser sei, legal. não sei. Tu vai no podcast, vai. Eu? Mas aí tu vai escolher um tema. Tu vai escolher um tema. Ou tu fala de futebol, de Não, eu karate, quero como é que- debater com ele. só Não, um porque dia daqui que a eu pouco falo. ele vai estar dizendo assim, ó. Ai, lembra aquela tua meia que sumiu? É que marido é perigoso. Lembra aquela meia que eu comprei e sumiu da máquina de lavar? Eu tenho medo, porque o homem vai curvando. Mas, gente, foi demais. Eu adorei agradecer o Fernando Viegas pela indicação. E um grande beijo a todos os podcasters, que todos possam estar aqui trocando essas experiências tão legais com vocês e muito sucesso Vamos pro comentar Quali isso aí. Digital. Muito obrigado. pelo Obrigada, a convite. gente que Gratidão. agradece. Eu vou fazer um pedido, que é o pedido que a gente sempre faz, para vocês divulgarem as redes sociais, olharem para aquela câmera lá E que vou é abrir de meu vocês. presente enquanto eu, né? Porque eu Ah, ganhei um tá. presente, tá? Eu ganhei um presente. Que- Mas se for pro lar, tu mora comigo, então tu vai. Ó, agora eu vou ter que dividir o bombom. Só- Ó, é Só aromático. o cheiro, é o cheiro do ambiente. Olha, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui, olha Esse que é lindo. da Arc Aromas. Bom, eu posso passar todas as redes? Todas. @podcast_OFC, @podcast_OFC, @comunicadora Karina Fernanda também, _UFC, e o canal do YouTube, né, onde é transmitido o podcast. E quem quiser conhecer a minha página espiritual é Karina Fernanda, Karina Fernanda Cartomante também no Instagram, e temos a página no Facebook também. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. E tu quer passar o teu? A minha... O rei dos cortes agora. É isso. Meu Quer Instagram me contratar pra Eu cortes? não né? quero um monte de mulher te seguindo lá, hein? é Sidney Costa no Instagram, tá ali a minha foto e tal. Então, quem quiser seguir, fiquem à vontade. Sobre a minha supervisão. Ai, vamos dizer que Ela mulher tá sempre- ciumenta. Ela tá Não, sempre podem controlando. seguir. né? Agora que ele tá magrinho, tá emagrecendo. emagreceu. O jiu-jitsu faz a diferença. Aquela roupinha já fica com aquele... Não, mas ainda não ombrinho, estourou a orelhinha. Mas ainda. é bom, né? Logo- Ciúme tem que ser... Eu acho que ciúme é uma coisa muito... Ele pode se tornar uma coisa muito terrível. Mas a falta dele também é complicada. Então tem que ser uma coisa saudável. Faz bem pra autoestima do outro. Rafa, muito Daqui a obrigado. pouco não termina o Muito podcast, já obrigado começa aí um papo pelo- de ciúme. Beijo, Rafa. Um abraço pro Beijo, Rafa. Força gente. aí. Nosso
melhorzinho da edição. Gratidão, viu? Vocês são maravilhosos. Então tá, pra ti ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo todo dia ao meio-dia, até a semana do dia 12 de novembro. A gente tá aqui com um episódio novo. Tchau. Ai, Tchau. Tchau.